Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o programa 197 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Diesel, da calculadora financeira que você está usando para ver qual é a do cap dos Steelers. Rapaz, eu sou o Danilo Batista, seu host e contador nessa semana, porque trabalharemos com decisões, é a hora do RH entrar em ação aqui no Black Yellow Brasil, mas um RH fictício, porque a gente vai falar de jogadores, enfim. Para esse programa eu tenho a presença de Germano Coutinho, o homem do tributário. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Olha, de tributário eu tô longe, viu? Tá mais perto que a gente. Não, tô longe. Esse podcast de hoje vai ter 3 integrantes muito especiais: Omar Ken, Kevin Colbert e Mike Tomlin. Quem é quem eu não sei, aí eu deixo pra vocês, mas vai ser maravilhoso. Então, o homem das decisões é definitivamente nosso chefe Ricardo Rezende. Esse é o nosso Kevin Colbert. Muito boa noite, Ricardo. Coitado do Steelers, então. Coitado das decisões que estão por vir desses times. Muita gente, como a gente tava brincando nos bastidores do podcast da semana passada, muita gente tem aviso prévio aí nesse time do Steelers já. Tá cumprindo, inclusive, né? O mercado abre quando? Agora em março? Em março. No meio de março. 17 de março, se não me engano. Tem gente já cumprindo aviso prévio desde já. Tem alguns que estão cumprindo aviso prévio no Steelers e tem outros que estão cumprindo já fora do Steelers, né? Então, se for depender de mim, meu Deus do céu, coitado dos jogadores. Ainda bem que já pagaram a educação das crianças. É isso, gente. A free agency tá iminente. A temporada do Steelers já terminou, então a gente começa a se preocupar com o futuro. Então a gente vai listar pra vocês aqui um pedaço das decisões que o Steelers vai ter que tomar indo pra essa free agency. Mas antes, vamos dar uma passada nas notícias mais recentes. A gente podia fazer um programa separado só pras notícias? Podia. A gente vai fazer? Não, vamos no ritmo mesmo. Começar pelo rumor que tava na semana passada foi efetivamente confirmado. Matt Canada é o novo coordenador ofensivo e eu acho que não surpreende ninguém aqui. Você tá surpreso, Germano? Estou surpreso. Estou surpreso que demorou tanto tempo pra gente fazer isso. Precisou o Miami Dolphins basicamente bater na porta e dizer: se vocês não quiserem, eu quero. Pra gente oficializar o cara. Entrevistamos meio mundo de gente, inclusive o grandiosíssimo Marvin Lewis, né? Pra dar um susto em geral, pra dar um susto na torcida. Mas graças a Deus finalizamos aí o contrato com o Matt Canada. Eu tô muito ansioso. Honestamente, tô muito ansioso. Não quer dizer que o Big Ben seja talvez o quarterback mais, sei lá, o encaixe perfeito nos esquemas ofensivos do Matt Canada, mas pelo amor de Deus, melhor que o Rand Fitner, ele tem que ser, é impossível ele não ser. Então, tô bastante ansioso para ver ele trabalhando como o nome principal do ataque na próxima temporada. Quem tomou um susto agora fui eu, você falou o nome de Marvin Lewis. Quase caí pra trás. Meu amigo. Foi o Hugh Jackson que a gente entrevistou, não foi o Marvin Lewis. Tá no mesmo. Eu entendo o ponto. Marvin Lewis é um dos caras mais usados aí ao redor da liga pra dar uma engambelada no Rooney Rule, né? É ele que quando os caras precisam, precisa um cara minoritário pra entrevistar, chama o Marvin Lewis, o cara tá de folga mesmo, ele vem. Ele não aceita um jantarzinho, aceita uma hospedagem em um hotel bom. É porque mesmo jeito que existia a escala aí de Dalton de quarterbacks, existe a escala Marvin Lewis de técnicos também, né? Então por isso que eu entendo totalmente quando falam um nome bem aleatório, você inserir o nome do Marvin Lewis no meio. Não, mas peraí, vamos lá. Eu acho que a linha do Dalton era o mínimo que um quarterback teria que ser para ser considerado um cara de franquia. Para a linha de técnico ser o Marvin Lewis, meu amigo, tamo mal, viu? O Lewis, ele teve um certo sucesso reerguendo o Bengals, só morria nos playoffs, né? Por isso que eu falei um dia desse lá no grupo que a gente tá perto de virar o próximo Bengals. Mike Tomlin e o próximo Marvin Lewis, mas tudo bem. Muito bem, você tá tranquilo com a decisão de promover Matt Canada para coordenador ofensivo, Ricardo? Total, tô. Eu fiquei surpreso
Danilo, vou um pouco de encontro com a bola que você jogou pra gente. Fico um pouco surpreso porque eu pensei que o Steelers não ia adotar essa estratégia nos últimos anos de ficar promovendo internamente alguém. A dificuldade toda era demitir o Rand Fitner. A gente sabe toda a pressa que o Big Ben tem por ele e tudo mais, e aí a gente acabou conseguindo se livrar dele. Uma vez que a gente conseguiu se livrar do Fitner, eu pensei que eles iam de fato olhar alguém no mercado. Felizmente, nesse caso do Matt Canada, decidiram seguir por aqui mesmo, acho super positivo. O Canada, apesar de ser de dentro daqui, ele traz muita coisa nova pra gente, traz coisas novas que nem Randy Fish, nem Todd Haley, nem Bruce Arians em algum momento sonhariam em trazer, provavelmente. Então eu tô bem curioso para ver, caso o Roethlisberger continue, como é que vai ser esse equilíbrio do ataque do Matt Canada com o Big Ben. O Miami Dolphins realmente estava muito seco em cima do Matt Canada. O Matt Canada, ele foi por muito tempo técnico de college football, mas quando ele era técnico de college football, ele prestava basicamente consultoria para muito time da NFL sobre seu ataque. Se for no YouTube, você vai ver aulas sobre como o ataque do Matt Canada é estruturado e tudo mais. Então vamos ver como é que ele vai implantar isso aqui. Eu tô bem curioso e bem animado. Isso ainda na lista de técnicos. Se a gente teve na semana passada a notícia de aposentadoria do nosso treinador de tight ends, nessa semana a gente tem a notícia da contratação de um novo treinador de tight ends. Alfredo Roberts assume esse cargo. Quem é Alfredo Roberts, Ricardo? Alfredão. O Fred. O queridíssimo Alfredão. É um profissional muito antigo na NFL, bastante experiente. Teve passagem já pelo Jaguars, pelo Browns, pelo Buccaneers, pelo Colts, mais recentemente pelo Chargers. O grande destaque na carreira dele foi quando ele foi técnico dos tight ends do Colts em 2014. Ele treinou o Dwayne Allen e o Cobb Fleener e liderou cada um para ter 8 touchdowns na temporada. O jardas seria complicado, né? 8 touchdowns na temporada para cada um. Primeira vez na história que uma dupla de TS conseguiu pelo menos 8 touchdowns em uma temporada. Ele no Los Angeles Chargers começou com os running backs, ele desenvolveu basicamente o Austin Ekeler para ser um grande running back recebedor, trouxe o Austin Ekeler de ser um undrafted free agent para um running back que ganhou um contrato na temporada passada lá em Los Angeles. Depois vai trabalhar com o Hunter Henry também na posição na temporada passada e chega aqui, depois que a equipe do Los Angeles Chargers se reformulou toda a sua comissão técnica com a saída do Anthony Lynn. Chega em Pittsburgh, gostei do nome, assim, tight end coach é muito difícil a gente ter a profundidade na liga para conhecer nomes de tight end coach que estejam disponíveis, né? Mas pelo currículo, pelo gabarito que ele tem, pelo trabalho que já foi apresentado dele, acredito que ele vai ter sucesso aqui no desenvolvimento da posição. Muito bem, ainda em termos de desenvolvimento de posição, foi um gancho excelente dado. O Steelers tem um novo quarterback e, para delírio e insanidade de muitos por aí, Dwayne Haskins é o novo contratado do Steelers, mas não se assustem, é o famoso contrato de Future Reserve, ou seja, mais um membro do acampamento de férias do tio Tomlin. Ele vem com um contrato de 1 ano, no mínimo, que é 800 mil e pouco. 850 mil dólares, nada garantido. A qualquer momento ele pode ser mandado embora. É isso. Então, pode respirar fundo, porque é uma ex-escolha de primeira rodada. Tá dando sopa aí no mercado, vamos ver o que é que tem nisso. Vamos ver o que é que a gente consegue tirar disso aqui. Vai que vira o nosso próximo reserva. Vai que vira o nosso próximo quarterback de practice squad, de treinamento, o cara que vai simular os adversários pra gente. Tem absolutamente zero de risco. A grande perda do contrato de Dwayne Haskins, além dos cabelos que uma galera arrancou por aí, é que Duck Hodges agora partiu para o Los Angeles Rams. Ou seja, a perda é basicamente nenhuma. Você tem algum problema com essa contratação, Germano? Nenhum. Era um cara que muita gente queria, através de uma troca, da gente mandar alguma pique para o Washington em troca do Dwayne Haskins. Então, o cara chegar aqui basicamente de graça, não tenho nada a falar de negativo dessa chegada dele. É um cara que, poxa, foi escolha de primeiro round, um cara que tem um certo pedigree, foi de Ohio State, teve uma boa temporada lá no college, e vem aqui para disputar. É como vocês falaram, o Duck foi embora, que seria o quarto quarterback, então teoricamente o Haskins veio para essa disputa. Inicialmente ele seria o quarto quarterback e provavelmente no training camp vai disputar com o
o Joshua Dobbs e o mesmo Rudolph, para ver quem é que fica com... Quem são os dois que vão ficar com as 2 vagas teóricas do nosso próximo roster final. Então, assim, é uma chance que a gente tá dando para ele, não tem ônus nenhum pra gente nisso, então concordei, não achei ruim não. Ricardo, você tá tranquilo também com a decisão? Muita gente surtou na hora, ficou desesperada, mas o peso da contratação do Dwayne Haskins é a mesma relevância que Paxton Lynch e JT Barrett tinham, pelo menos para mim, na temporada passada. A gente tinha 5 quarterbacks chegando no training camp, além Ben Roethlisberger, o Mason Rudolph, o Duck Hodges, o Paxton Lynch e o JT Barrett. Aí depois mandaram embora o Duck Hodges, o Paxton Lynch e o JT Barrett, trouxeram o Josh Dobbs, depois trouxeram o Duck Hodges de volta para o practice squad. Então, é o mesmo peso para o Dwayne Haskins. Era conhecido que o Steelers gostava muito dele na época do draft. Mike Tomlin sempre vai, tanto Mike Tomlin quanto Kevin Colbert vão sempre pro Pro Day de Ohio State. O Dwayne Haskins teve uma grande temporada em Ohio State, então não tem nenhum risco. Se por alguma razão acontecer alguma coisa, eles podem cortá-lo amanhã sem o menor prejuízo, não vai acarretar em absolutamente nada para o time. Beleza, então é um total de 0 problemas do Dwayne Haskins pro Steelers, inclusive se ele der algum problema que não está se desenvolvendo apropriadamente, o Steelers pode cortar sem problema algum. A última notícia que a gente tem dessa semana, ela já meio que entra na nossa pauta principal aqui, mas vamos mantê-la aqui no bloco de notícias, que é Vance McDonald, o tight end. Ele seria um dos jogadores a serem avaliados aí em decisão de cap para esse ano, mas ele por conta própria escolheu a sua própria aposentadoria, está saindo da liga depois de 8 anos na NFL? Isso, 8 anos. Correto. Isso, 8 anos, 5 deles com 49ers, 3 com Steelers? Eu acho que são 4 e 4, na verdade. 4 anos no 49ers, 4 anos no Steelers. O jogador foi draftado em 2013, escolha de 2ª rodada, foi trocado pro Steelers em 2017 e aqui permaneceu até a temporada 2020. Ele já achava que seria o último ano, mas a situação de Covid, Vance McDonald foi um dos jogadores que testou positivo, ou que pelo menos esteve envolvido com o protocolo, e problemas de lesão até levaram ele a confirmar essa ação que ele deveria ter, que ele já tinha iniciado, né? Ele já achava que deveria se aposentar e resolveu confirmar a aposentadoria. Que tenha paz na sua pós-carreira. Quanto é que vocês acham que faz falta Vance McDonald pro Steelers? Bastante. E eu vou explicar o porquê. Como os colegas sabem, eu gosto muito do Vance, sempre gostei. Ele nunca foi aquele tight end magnífico no jogo aéreo, recebendo passes. Até acho que ele seja melhor bloqueando, mas de qualquer modo ele faz bem as 2 coisas, digamos assim. É um tight end um pouco mais completo, não é um cara que excede em apenas uma das áreas do jogo. Talvez eu até subestime, não. Eu até assim ache, enfim, por ser fã dele, talvez eu ache que ele é mais do que ele é, vamos dizer assim. Mas diante da nossa situação atual, onde com a aposentadoria dele a gente fica com o Eric Trop Ebron e basicamente desconhecidos no roster de tight end, porque o Zach Gentry foi escolha de 5ª rodada, até hoje eu não sei nem quem é. Se eu ouvisse na rua, eu não saberia honestamente quem é o cara, sinceramente. Tem o Kevin Rader, que chegou a jogar alguns jogos, mas também não fez nada demais. Enfim, não vejo. A nossa situação de tight end realmente ficou muito complicada depois da aposentadoria do Vance. Não que ela fosse maravilhosa antes, não era, honestamente, mas com certeza ficou muito pior. Então, mais por causa disso, por causa da ausência de nomes na posição que a gente tem disponível, eu acho que nós vamos acabar sentindo um pouco. Claro que vai ter draft, claro que vai ter free agency aí, que a gente pode arranjar alguém, sabe? Mas, por enquanto, do jeito que tá, eu acho que vai ser uma perda bem sentida mesmo, principalmente no jogo terrestre. Algumas semanas atrás, o Gary Dulac, ele trouxe uma notícia sobre alguns nomes que meio que já se sabiam que não iriam voltar. E ele citou o Vance McDonald, que provavelmente, caso não se aposentasse, o Steelers ia dispensar o McDonald. Eu fiquei até surpreso do Steelers ter trazido o McDonald nessa última temporada novamente. Nunca pelo jogador, que eu acho ele um bom jogador. Acho o McDonald um bom jogador, um ótimo bloqueador, talvez pela liga entre os tight ends seja um dos 10 melhores, uma liga hoje que tight end
habilidade de bloquear não está sendo mais tão apreciada quanto era anos anteriores. Fiquei até surpreso dele ter voltado. E nessa temporada ele quase não foi utilizado muito menos do que devia. Inclusive, a gente conseguiu ter algum certo tipo de sucesso no jogo corrido mais no final da temporada e estava envolvido diretamente pelo fato do Eric Ebron não estar disponível. Teve lá problema com Covid também e tudo mais. Quando o Matthew McDonald entrou, a gente conseguiu ter algum tipo de sucesso no jogo corrido. Mas eu não traria, de toda maneira, o McDonald para a próxima temporada. Se ele tivesse 100%, não, eu quero continuar e tudo mais. É o nome que eu, sinceramente, iria trazer. Abre um buraco na posição de tie-end, não tenho a menor dúvida disso. E o Steelers também já está se planejando como pode para poder tapar, podemos dizer, esse buraco, seja via draft ou seja via free agent. Se ele já trouxe o Eric Ebron na próxima temporada, tie-end não é das posições mais caras no mercado para os Steelers ir atrás. Nomes de meio de mercado o Steelers já pode trazer. Eu acredito que era esse mais ou menos o pensamento que o time tinha quando descartou o McDonald toda maneira do planejamento da equipe para 2021. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas não estaria de todo jeito de volta. Muito bem, somos dois. Eu não teria trazido nem para 2020, que dirá para 2021. Né? Eu tenho uma avaliação bem mais abaixo de Vince McDonald do que a média do nosso QG. Eu sou muito mais... Eu sempre achei McDonald muito mais descartável do que realmente utilizável. Depois de 2020, então, nem se fala. Com o cap hit que ele tinha em 2020, no caso, e o que ele teria em 2021, é que eu acho que o Steelers pode sobreviver sem ele e, bom, vai ter que viver sem ele porque está aposentado. Vamos lá, gente. A lista de decisões que a gente tem entrando aqui na nossa pauta principal é gigantesca. Free agents e restritos a gente tem 18, tá? E até vários titulares aqui no meio. Agentes livres restritos, ou seja, o Steelers coloca um contrato que é com preço tabelado. Se algum outro time fizer a proposta, o Steelers tem o direito de cobrir. Se ele não cobrir, o Steelers ganha uma compensação de draft em cima dele. Temos 6 jogadores nessa situação. 3 com direitos exclusivos e 3 sem esses direitos exclusivos. E jogadores que você tem decisão com relação ao cap, você tem alguns, mas vamos começar por esse tópico de decisões de cap, já que Vince McDonald seria uma delas e ele claramente não vai mais fazer parte do rolê, né? Vamos começar por esse tópico. O primeiro é a opção de quinto ano. Todo ano que a gente tem uma escolha de primeira rodada, pelo CBA antigo, pelo CBA novo, você tem direito a optar pelo quinto ano. O jogador num preço já tabeladinho e tal. E a nossa opção nesse ano é com Terrell Edmonds. Vocês aceitam a opção de quinto ano de Edmonds ou não, Germano? Danilo, boa pergunta. Eu tô muito propenso a dizer não, tá? Porque é como a gente sempre comentou, ele é o elo fraco da defesa, realmente não tem muito o que discutir quanto a isso. Ele até deu uma pequena melhorada nessa temporada, não vamos negar, mas o que me deixa... Eu até fico surpreso que eu não tenha dito não de primeira, é pelo fato da posição dele, por eu não saber, honestamente eu não sei qual seria o valor. Tu tem esse valor aí de quanto seria o quinto ano dele? Mas enfim, então eu vou dar uma resposta um pouco mais genérica. Creio eu que se não for muito caro, eu até ativaria o quinto ano dele, porque querendo ou não, ele é o titular, desde que ele chegou, basicamente, desde o momento do draft dele. Eu não vejo outro jogador no elenco que possa ocupar esse espaço ao lado do Minkah Fitzpatrick. Temos o Sean Davis, né, mas o Sean Davis também, enfim, tô até me adiantando um pouco, mas talvez nem fique pro ano que vem, e nessa temporada ele não demonstrou tanta coisa, apesar de ter sido titular aqui anos atrás. Então, a depender do valor, e isso é crucial para mim, eu até poderia pensar em ativar esse quinto ano dele. Só um registro aqui, tecnicamente, Minkah Fitzpatrick também tem a sua opção de quinto ano, mas eu acho que não existe nenhuma dúvida sobre essa, né? Exato, é no-brainer, né? Não precisa nem perguntar. Ou melhor, pergunta só pra gente fazer aquele coro. Vocês aceitam a opção de quinto ano de contrato de Minkah Fitzpatrick? Ricardo, vamos na minha contagem. 1,
2, 3, vai! Sim! Obrigado, era exatamente isso que eu queria ouvir. Ricardo, Terrell Edmunds é um sim ou é um não pra você? Eu defendi muito o Edmunds ao longo dessa temporada, gostei muito do desenvolvimento dele, muito, mas muito seguro nos tackles, foi bem visível a evolução dele perante nossos olhos. Fiquei bem feliz, fiquei bem satisfeito, apesar no final contra o Browns, mas nem muito criticar ou crucificar ele, porque o time todo entrou em outro mundo naquele dia. Mas usando todo o raciocínio que eu já venho trazendo com o Edmunds, já faz alguns anos de que o Edmunds não era escolha de primeira rodada, o Edmunds nunca foi escolha de primeira rodada em canto nenhum, só no mundo dos Steelers. Escolhas de fora de primeira rodada não tem contrato de quinto ano que são ativados. Então, fazendo jus a esse, seguindo esse raciocínio, eu não ativaria. Eu acho que a alavancagem financeira que a gente vai fazer pro Edmunds muito desnecessária. Se não me engano, eu preciso confirmar isso, porque teve a mudança agora no CBA para a opção de quinto ano. Se não me engano, vai ser quase o valor da tag para safety. Esse é algo de 9 milhões por aí. Eu nunca pagaria isso pro Edmunds, e se a gente pagar, a gente vai alavancar o valor dele e provavelmente, se por alguma razão, a gente sempre corre esse risco. O Bud Dupree explodiu quando a gente nem esperava que isso fosse acontecer. Vai que o Edmunds exploda também nessa próxima temporada, por alguma razão, que se sabe. E aí? Ricardo, só pra confirmar, a sua informação tá certa e a minha tá errada. O valor que eu dei de 1.9 pra Edmunds, quer dizer, de aumento de 1.9 e de 2.7 pra Fitzpatrick, esses são os salários atuais, os que eles vão ter em 2021, tá? O salário de 2022, pra ambos, inclusive, é a média da terceira colocação até a 25ª maiores salários de safety. É por isso que ele é similar à tag, como você tá dizendo. Perfeito, entendi. Não ativaria. Eu não ativaria o quinto ano do Edmunds. Novamente, dizendo raciocínio, nunca achei Edmunds nunca foi escolha de primeira rodada. Opções de quinto ano você usa de forma estratégica para jogadores com valor de primeira rodada, como o Minkah Fitzpatrick, muito claramente. E também alavancar o valor dele de mercado. Não. Pode trazer o Edmunds depois. O Edmunds pode ficar aqui a carreira toda, se ele for esse cara bem default mesmo, esse cara bem padrão. Não vai ser grande estrela, difícil você ter 11 estrelas na NFL, mas também precisa de um cara que comprometa. Seja aquele cara bem básico mesmo, fazendo dupla com o Minkah Fitzpatrick. O Minkah se vira lá atrás pela estrela que é. Então, não ativaria o quinto ano de contrato do Edmunds. Eu também não ativaria pelo seguinte fator. Não todos esses que Ricardo já listou, e mais que, ultimamente, safeties free agents são relativamente baratos para você contratar. E safeties free agent até de qualidade. Você pode olhar, por exemplo, o que o Browns pagou pra ter Ronnie Harrison trocado do Jaguars. Acho que uma escolha de quinta rodada. Isso, quinta rodada. Um jogador como Carl Joseph, por exemplo, que coincidentemente também foi pro Browns, saído de sua opção, ele custou em cap um salário de 1,5 milhão, cap hit de 2,4. Não quero dizer que Carl Joseph seja perfeito, é só que era um jogador bem cotado de free agent, na free agency de safeties, e foi esse o valor que o cara recebeu. O Steelers vai pagar um cara do nível, sei lá, do Keanu Neal com o que economizar do Terrell Edmunds? Não é esse o caso, até porque Keanu Neal é free agent agora. Mas você vai ter jogadores ali você sempre tem jogador de strong safety que dá pra colocar ali. Strong safety é normalmente uma posição barata, a não ser que você tenha uma grande estrela como Cam Chancellor e jogadores parecidos. Meu amigo, não, Danilo, aí é demais, viu? Você deu o exemplo de Cam Chancellor, não é possível. Não é possível. A não ser que seja uma estrela, pô. Não, olhando Liga hoje, o Buda Baker ganhou quanto? Ganhou 15 milhões o Cardinals, não foi? Se não me engano. Mas você não pode. Mais free safety. Você não pode falar de strong safety e dar um exemplo nesse podcast que não seja o Troy Polamalu. Eu não admito. Tô usando exemplos levemente mais modernos, Germano. O Troy Polamalu tá num panteão que você não compara. Ele já tá falando da fama. Não admito. Independente, não admito. Tem que ser o Troy Polamalu. Falar de exemplo que seja. Tudo bem. Falando do Polamalu.
a curiosidade que fica, para ver como de fato a estrela é paga. O Polamalu, se não me engano, ele é o segundo ou o terceiro, ele tá no top 5 de jogadores mais bem pagos na história do Steelers, você ajustando, obviamente, o valor da inflação de quando o Polamalu jogava para os dias de hoje. Ele foi muito bem pago aqui pelo Steelers porque ele era o Troy Polamalu. Então, um jogador do quilate, Troy Polamalu, você com certeza você paga, dá um cheque em branco para ele e pronto. A grande prova de que não tem dúvida é que a gente tá discutindo a opção de quinto ano de Terrell Edmonds e não tá discutindo a de Minkah. Minkah você fecha o olho e paga, filho. Só vai. Exatamente. A gente olha, qual foram as últimas escolhas que o Steelers não ativou o quinto ano? Ari Burns e Jarvis Jones e todos os outros foram ativados. Exato. Você bota... Terrell Edmonds pode entrar facilmente num hall de picks ruins de primeira rodada que a gente teve, justamente com Ari Burns e com Jarvis Jones. Rapaz, 5 das 7 escolhas de primeira rodada que estavam dentro desse CBA, o Steelers ativou a opção de quinto ano. Rapaz, eu vou ser sincero, eu entendo, mas eu acho que seria muita sacanagem incluir o Terrell Edmonds no mesmo panteão que o Jarvis Jones e o Artie Burns, mas enfim. É porque o coitado do Edmonds foi escolha de primeira rodada. Eu sei, mas o bichinho não tem culpa disso. É aquela coisa, a gente pode botar no último degrau o Jarvis Jones e o Artie Burns. Eu acho que o Burns pode até ser um degrau abaixo do Jones, por uma questão de raiva que ele nos fez, mas, e o Edmonds um degrauzinho acima e tal, mas enfim, isso aí é só a gente brincando. Mas assim, só para deixar claro então, como realmente o valor da tag é superior àquilo que a gente estava comentando no início, eu também, claro, não ofereceria para o Terrell Edmonds, aí realmente não existe razão para isso. Entretanto, eu acho que o Steelers vai pegar essa opção de quinto ano, mesmo sabendo desse preço, pela quantidade de jogadores que potencialmente vai sair nesse e no próximo ano. Rapaz, aí a gente deixa pra próxima off-season aí a gente o Steelers vai ter que escolher se ele quer ou não essa opção antes de entrar o novo ano da NFL, né? Durante essa free agency que ele precisa, a terceira free agency do jogador é que ele precisa dizer que ele quer o contrato de quinto ano. Rapaz, então se ele tiver que dizer nessa temporada... antes de começar o próximo ano fiscal. A decisão é agora, daqui a pouco vão ter que tomar essa decisão. Rapaz, eu acho que não vão não, hein? Eu acho que não vão não. Acho que não vão escolher não. Acho que não. Porque acho que não vão. Nem situações de suposição, eu também não acho que vão não. Eu também acho que não. O cap esse ano já vai ser menor, o de 2022 não se sabe, então acho que você dá um tiro nessa questão do Edmonds, assim, você arriscar nisso, eu acho que eles não vão fazer não, acho que eles vão ser mais conservadores nesse ponto. Eu espero, pelo menos, né? Vamos lá que a gente tem mais decisões pra tomar aqui. Vamos pra uma que... Enfim, vamos começar com Joe Hayden. O Joe Hayden, ele gera uma economia, bicho, violenta pro cap dos Steelers, tá? Ele hoje tem um cap hit de 15 milhões. Se for cortado, você fica com 2,9 milhões em dead money, mas você economiza 12,6. A Joe Hayden tem 32 anos e desde que chegou aos Steelers é consenso de que ele vem tendo boas temporadas, até uma crescente, assim. Cada ano que ele vai jogando, ele vai ficando melhor pelos Steelers. Ricardo Rezende, qual é o voto do tribunal sobre Joe Hayden? É difícil. Eu gosto muito do Joe Hayden. A maneira como ele ressurgiu a carreira aqui no Steelers quando saiu do Browns foi algo mágico, muito legal de se ver, mas a gente tá passando por uma situação muito delicada de cap nessa temporada, algo muito atípico. A gente não tem nem ideia de quanto é que vai ser o cap. A única coisa que a gente sabe é que ele vai ser razoavelmente menor do que a gente já tem hoje. A gente já tá bem complicada a situação do nosso cap. Então, eu realmente acho que o Steelers está passando, não vai querer entrar agora em full modo de reconstrução, mas ele tem que começar a cortar com alguns laços com alguns veteranos. Não vai cortar laço com o Cam Hayward, obviamente, de veterano na defesa. Vai sobrar o Joe Hayden, que vai trazer uma boa economia aos cofres. Esse valor do Joe Hayden que você economiza é o suficiente para você, com certeza, dar um contrato tanto para Mike Hilton quanto para Steven Nelson, para o Ken Sutton. E se quiser também, quiser um pouco mais além, até estende o contrato do Steven Nelson, que vai entrar no último agora. Mas é com muita dor no coração que eu falo isso. Se o Hayden ficar, eu vou achar ok.
eu achava, ok, Hayden é playmaker, Hayden é muito bom jogador, tem a cara da FC Norte, é um dos melhores cornerbacks defendendo contra o jogo corrido, muito, muito bom mesmo. Mas, olhando do ponto de vista do negócio, o futebol americano é um negócio muito duro, muito cruel e muito frio, principalmente. Então, entre as principais ligas americanas, a NFL com certeza é que tem regras, em termos de cap e tudo mais frias, que você não pode criar muito apreço pelo jogador, muito apego pelo jogador, a não ser que ele seja muito fora da curva. Joe Hayden é bom, pode ser bom que for, mas ele não é muito fora da curva a ponto disso. Então eu ficaria com a economia do Joe Hayden. Pesado, Germano. É com muito pesar que eu acompanho o voto do relator Ricardo Rezende. A economia é muito grande, são 12 milhões. Assim, eu creio que existe até uma possibilidade considerável. Na verdade, eu queria até que vocês me confirmassem isso, porque eu estou na dúvida. No caso, esse seria o último ano do Hayden de contrato. A gente tem como reestruturar, não. Mas extensão não tem nenhum problema, a gente poderia estender, né? Poderia. Zero problema. Veja, Hayden é um dos cornerbacks mais bem pagos da história da NFL. Se não me engano, é o segundo, só atrás do Darrell Reeves. Pronto. Então, assim, é um cara que, claro, a gente tá falando de milhões. Ninguém vai abrir mão de milhões. Isso é fato. Mas eu não me surpreenderia de pintar uma extensão de contrato aí do Hayden por mais um ano, aumentar um pouquinho aí, dar mais alguma coisa pra ele por mais um ano, sei lá, mais uns 3 milhões, 4 milhões. E eu não sei nem se é possível, eu acho que sim, mas e diluir um pouco esse cap hit dele pra ele ficar. Porque, realmente, se ele não topar isso, eu acho que fica muito difícil do coaching staff, do Kevin Colbert, enfim, todo mundo, deles explicarem a permanência do Hayden, existindo a possibilidade de uma abertura de 12 milhões no cap. O Hayden é o melhor cornerback do time. Eu acho que depois dessas últimas 2 temporadas, claro, o Nelson, ele diminuiu bastante a distância, tá? O Nelson realmente teve temporadas muito boas aqui, mas o Hayden, pra mim, continua o melhor cornerback desse time. E perdê-lo seria realmente uma perda muito sentida, muito doída. Mas, diante de toda a situação, do cap reduzido, do valor o valor que a gente abriria no cap é muito grande. Eu acho que se ele não topar uma extensão, algo nesse sentido, para diluir um pouco essa situação do cap dele, do cap hit dele, eu acho que realmente ele não ficaria. No caso, ele não fica. Eu não deixaria ele, pelo menos. Eu não manteria ele no roster principal se ele não topasse uma coisa desse tipo. O Steelers tem uma política muito restrita de jogadores, principalmente de defesa, acima de 30 anos. Cam Hayward é um ponto muito fora da curva, é o que a gente chama de ponto fora da curva com o estado de Steelers, de ter um novo contrato acima de 30 anos. Provavelmente o Jay Watt, se quiser continuar a vida toda no Steelers, vai ganhar um novo contrato acima dos 30 anos. Joe Hayden, não sei se esse cara fora da curva que o Steelers vai querer bancar ele acima de 30 anos por mais alguma temporada. O fato dele acabar com o contrato dele quando ele tá com 31 anos não é em vão, não é porque o Steelers disse que é bonitinho esse número e pronto. É a maneira como o Steelers trabalha que é dura. E o front office do Steelers é um dos mais duros da NFL, um dos mais frios. O Kevin Colbert, ele toma decisões difíceis, mesmo até porque ele tá lá para tomar esse tipo de decisão difícil mesmo. Acho que o Joe Hayden seria uma decisão difícil. E como já é um nome frequente aqui, se não me engano, o agente do Joe Hayden, para piorar tudo, é o amigo do Danilo, o Drew Rosenhaus. Então, grande Drew. Vai ser uma figura presente, viu? O Drew Rosenhaus em Pittsburgh nos próximos meses. Nas próximas semanas, na verdade, né? Drew Rosenhaus é uma figura da NFL que eu adoraria fazer um carinho no rosto dele, com uma marreta. Estamos falando apenas metaforicamente, tá? Então, o Germano deu o ponto exato. Eu quero que Joe Hayden permaneça? Sim. A 15 milhões de cap hit? Não. Então, se é pra ele ficar com esse 1 ano de contrato, cap hit de 15 milhões, eu corto e coloco 12 milhões no bolso. 12 milhões, você consegue pagar cornerbacks. Mesmo que eles não sejam... Mesmo que eles não sejam Mike Hilton e Cam Sutton, mesmo que você vá até o mercado para fazer uma substituição em quantidade e não em qualidade, você consegue usar 12 milhões para pagar 2 cornerbacks no lugar dele. Então, é esse o voto. O segundo nome que a gente tem na lista é outro nome que foi bem presente nessa temporada, Eric Ebron. Caso cortado, fica 2 milhões e meio em dead money e 6 milhões em economia no cap. Perfeito, eu tava justamente pegando esses números agora. O caso dele é um pouco complicado
complicado, porque ele é um cara que veio com muita pompa, um cara que veio pra ser o nosso tight end número 1, tight end recebedor, mismatch na endzone, enfim. E, assim, é complicado a gente dizer que ele não foi isso, porque realmente ele teve momentos bons, ele realmente fez alguns touchdowns, ele, enfim, demonstrou poder ser esse cara, esse tight end número 1 recebedor, mas ele teve muito problema com drop, muito problema com drop. Na situação atual, eu não cortaria ele, eu deixaria ele, apesar dessa questão dos 6 milhões que a gente poderia abrir no cap, porque, como a gente comentou mais cedo, o Vence se aposentou, os jogadores que a gente tem atrás do Ebron agora são totalmente desconhecidos, o Zach Gentry, o Kevin Rader, enfim, todo mundo, é complicado. O único cara que realmente tem experiência na NFL é ele, então, mais por isso, por uma falta de jogadores disponíveis, eu manteria o Eric Ebron, mas assim, se ele não melhorar assim, drasticamente a questão de drop, é um cara que com certeza não vai ter o contrato renovado. Boa. Ricardo? Um pouco nessa linha do que o Germano falou, vai trazer o Eric Ebron por falta de opção, né? E o Steelers, por certa parte da temporada, eu pensei que o Ebron ia ser um one and done, ia ser aquele um ano e já era. Principalmente depois daquele jogo contra o Football Team, tudo mais, que os problemas de drop dele, que sempre apareceram, ele não é um andarilho na NFL à toa, pode ter sido uma escolha muito alta de draft lá no Lions, depois foi lá pro Colts, e o Colts dispensou sem nem muito titubear, ou não renovou o contrato dele sem nem muito enrolar. Então, aqui no Steelers vai ser do mesmo jeito. Vai ficar essa temporada, mas não acho que ele vai ser nenhuma alternativa de longo prazo. E aí, se a gente não for explorar um tie-end nessa temporada, a gente vai ter que explorar na próxima. A posição do tie-end no draft já é uma que, sinceramente, não que eu tivesse feito algo diferente no passado também, mas a gente já está enrolando faz algum tempo para fazer uma escolha nos 2 primeiros dias, né? O último, se não me engano, foi o Memphis Spate, e o que a gente escolheu, acho que o Memphis foi escolha a 3ª rodada. Nem lembro o ano que o Memphis Spate foi escolhido, em 2007, eu acho. Então, faz um tempinho, né, que a gente não investe na posição do tight end, e uma hora, eventualmente, a gente acaba pagando o preço, vai estar pagando na próxima temporada por isso, por negligenciar um pouco a posição, mas entre as posições que podem ser, de certa forma, negligenciadas, tá indo e eu aguento, tá tudo bem. Mas eu vim na lista de drafts aqui dos Steelers e, de fato, Matt Spaeth em 2007, escolha 77 na 3ª rodada. Foi o último tight end dia 2 ou dia 1 que a gente que o Steelers draftou. Faz tempo, viu? Faz tempo. Eric Ebron é o caso que, como tight end, ele foi usado só como recebedor, né? Basicamente. Quer dizer, não, mas ele bloqueia, mas ele foi muito mais usado como recebedor do que como bloqueador. Para esse preço, eu fico com o nosso grupo de recebedores, bicho. Sendo muito sincero, é aí onde esse Eric Ebron é a definição de jogador que eu trabalho, que o nome Cap Casualty funciona. Ele é uma vítima do sistema de cap. Eu entendo, Danilo. Só para fazer um contraponto. O Daniel Jeremiah, lá da NFL Network, ele tem muito... Nas últimas semanas ele vem trazendo um discurso constantemente que eu entendo. Esse discurso culminou no último mock draft que ele fez em botar o Kyle Pitts no San Francisco 49ers para fazer dupla de tie ends lá com o George Kittle, que hoje na NFL as defesas elas estão evoluindo, estão ficando cada vez mais atléticas, às vezes linebackers lá correndo seus 4.3 segundos e tudo mais, mas parte de esquema, muita defesa na NFL tem dificuldade de bater o personal da melhor forma possível com o ataque. A gente viu isso no Steelers contra o Browns, tendo lá o Spillane marcando Jarvis Landry e constantemente vendo wide receiver, linebackers em cima de wide receivers. A gente vendo pela liga vai encontrar eventuais mismatches como esse. O Eric Ebron, querendo ou não, é um cara que dá mismatch na posição ainda. Então, eu entendo, ele é mais recebedor e tudo mais, mas contra um linebacker, eventualmente, ele é um mismatch muito, muito absurdo, muito bom pra gente.
Eu espero que o Matt Canada possa aproveitar isso, mas eu entendo muito seu raciocínio, Danilo, de ficar com os recebedores. Isso, vamos andando. A próxima decisão envolve muitos rumores, na verdade as duas próximas. O primeiro é Maurkice Pouncey. Já teve uma história nessa semana de que ele teria confirmado a aposentadoria, na verdade nesse fim de semana ele confirmou a aposentadoria, que foi desmentido por pessoas próximas e bem confiáveis até, no caso Raymond Foster, mas a grande pergunta é, vocês aplicariam a técnica Troy Polamalu em cima dele de você está aposentado ou trariam de volta para esse último ano de Steelers? Maurkice Pouncey, o pior é que o Spotrac já aposentou Pouncey, rapaz. Ele tem um cap de 6,4 milhões, que eu não faço a tá aqui, não foi exatamente cortado não. Ele leva tudo pra zero porque eles já aposentaram o Pouncey. Qual seria a decisão de Pouncey pra vocês, Germano? Veja, eu acho que a decisão é do Pouncey, né? Assim, ele que vai decidir se vai querer se aposentar ou não. Mas, respondendo a sua pergunta, eu não faria a questão do Polamalu com ele. Eu acredito que o Pouncey, apesar dessa temporada, a linha como um todo não tem ido muito bem, especialmente no jogo terrestre. E o Pouncey acabou a temporada, assim, de um modo muito ruim, né? Com aquele snap horroroso que deu o primeiro touchdown dos Browns no jogo. Mas, ainda assim, eu creio que seria difícil a gente conseguir colocar alguém à altura dele, ou pelo menos, assim, num nível que não tivesse que o desempenho não caísse tanto. A gente viu que o reserva é o grandíssimo J.C. Hassenauer, que não tem condições de estar no campo da NFL na próxima temporada, pura e simplesmente. Enfim, quem escutou o programa passado sabe por que eu estou dizendo isso. Então, diante disso tudo, claro, eu esperaria que o Pouncey decidisse, e caso ele dissesse que vai querer ficar mais um ano, eu dava graças a Deus, sendo muito sincero. Partindo de nós, eu tenho poder sobre Maurkice Pouncey. Se eu quero ou não quero que ele se aposente, eu decido que ele não se aposente. Eu não aplicaria a carta do Troy Polamalu com o Pouncey. Não só pela importância que tem um center ali, dispensa o capitão da linha ofensiva, mas o Pouncey também é capitão da OL. É um dos grandes companheiros que tem esse time, naquele vestiário. É um dos grandes pilares, o cara que defende todo mundo que tá ali dentro. É o cara que tá disposto a, se for necessário, fazer o trabalho sujo, entre aspas, dentro de campo. Todo time tem esse cara na NFL. Não é falando do cara ser violento de propósito, coisa desse tipo. Não, do cara se chegar, defender o companheiro, como a gente viu lá com o Mason Rudolph quando levou a capacitada do Myles Garrett. Maurkice Pouncey foi lá e o De Castro fazia boa vizinhança, o Maurkice Pouncey chegou logo dando murro no capacete do Myles Garrett. É isso que o Maurkice Pouncey faz pelos seus companheiros de equipe. Então, já vai perder o Villanueva, provavelmente. Então, perder o Pouncey também acho que seria complicado. Não que eu entre muito também nesse discurso, mas tem gente que entra nesse hype. O Ben Roethlisberger não é um bom líder e tudo mais. Sabe que isso no passado já rendeu muito. Recentemente isso já teve uma apaziguada muito grande. Eu não acho que ele seja um líder ruim. O Big Ben evoluiu muito nesse sentido. Mas para quem quiser entrar nesse mérito, o Maurkice Pouncey é o outro grande líder que tem, não só no ataque como no time, e perder uma figura de liderança nunca é legal. Então, se tivesse que escolher, eu queria ficar com o Pouncey sim. Muito bem, Ricardo, você deu todos os motivos pelo qual meu voto também é para que ele fique no Steelers, tá? Entretanto, eu voto para que ele fique a depender da permanência do próximo nome que a gente vai discutir. Todos os fatores estão aí. Center é um líder, é um jogador de muita leitura, é essencial. Você vai perder muitos membros da linha ofensiva de uma vez. A liderança e parceria que ele tem ali dentro, por tudo isso eu mantenho o Pouncey, mesmo que um corte gerasse 13 milhões de economia para esse e próximo ano somados, não tem problema, tem dinheiro, tem caráter que você não corta desse jeito. Então eu voto Maurkice Pouncey. Contanto que Ben Roethlisberger é o próximo nome que a gente tem aqui. Já é muito provavelmente o nome mais falado dessa free agency em termos de cap casualties e decisões a serem tomadas. Cap hit
hit de 41 milhões, para um quarterback que está longe de valer 41 milhões pela sua performance dentro de campo, talvez o fora, liderança, o mental, leitura, você até explique, mas por performance mesmo, por passe, tá bem longe disso. Um corte é o último ano de contrato de Ben Roethlisberger, tem 38 anos nesse momento, iria para a temporada com 39, são 22,250 milhões em dinheiro morto, se ele for cortado, e 19 milhões de economia no cap, caso isso seja feito, tá? Não tem nem a possibilidade daquelas negociações de pós 1º de junho, nada disso. De qualquer forma, é 22, 25 de dead money, 19 milhões de economia. Ben Roethlisberger é a decisão mais difícil porque ele significa realmente o que é que você quer para o seu futuro, né? Se você mantém o seu quarterback, você tá naquela fé de, bicho, a gente tem uma última tentativa, ou estamos muito perto das últimas tentativas aqui. Se você corta, você tá dizendo, bicho, acabou essa era, estamos encerrando uma era aqui no Steelers, e daqui pra frente a gente vai ver outra coisa, são 17 anos de Big Ben com a camisa 7 de Pittsburgh. Então, esse é o nome mais simbólico que a gente tem aqui, esse é o maior nome que a gente tem aqui. Qual é a sua decisão, Germano Coutinho? Pega essa bomba, Germano. Pega essa bomba. Rapaz, pra mim é muito simples. Eu considero a mesma coisa que o Minka. Não tem discussão. Não tem discussão. Big Ben, ele mostrou essa temporada que, primeiro, se recuperou totalmente da cirurgia no cotovelo, que era um grande medo nosso. Demonstrou que ainda assim consegue ser um quarterback que pode levar o time à pós-temporada, que pode levar a gente mais longe, tá? Claro que talvez os melhores anos dele já tenham passado, mas sendo muito sincero, eu acho que essa questão de declínio dele talvez esteja sendo um pouco exagerada demais. Eu não vi isso, sendo muito sincero. Eu acho que, claro, ele já jogou melhor, teve temporadas melhores, mas não acho que exista esse declínio todo que muita gente fala. Então, pra mim, igual o Minka. Não, sem chance. Enfim, vou nem me estender muito. Não, Big Ben fica na minha cabeça, não existe nem a possibilidade da gente cortá-lo. Ricardo. Talvez então esteja carregado por um pouco mais de drama ao redor disso, no melhor estilo Ben Roethlisberger, né? Meu Deus do céu. Não aguento mais, bicho. Eu entendo o ponto do Germano, eu tô de acordo com o Germano. Em condições normais de temperatura e pressão, esse é um assunto que eu acho que eu nem entraria. Eu acho que o Ben Roethlisberger teve uma grande temporada assim em 2020, melhor do que algumas pessoas imaginam, ficar apontando, jogando pedra ao final dela. A temporada dele foi boa, não tem ataque que se sustente sem ter um jogo terrestre no mínimo estabelecido. A gente não teve jogo terrestre estabelecido, era Ben Roethlisberger carregando um ataque como podia, uma vez que isso ficou muito evidente para as defesas, a gente não conseguiu contornar isso, e jogo terrestre eu acredito que seja algo que vai ser contornado em 2021, por tudo que já está acontecendo. O Red Fisher já saiu, o Chancellor já saiu da linha ofensiva, trouxeram o Matt Canada, hoje nessa apresentação que a gente fala agora, o Steelers já entrevistou o Najee Harris do Senior Bowl, hoje dia 26 de janeiro, então o Steelers vai dar um jeito nesse jogo terrestre para a temporada, eu não tenho a menor dúvida disso, e com isso provavelmente o Ben Roethlisberger vai voltar a ter um alto nível não alto nível, vai manter o nível dele, vai fazer o suficiente para que o Steelers seja um time muito competitivo na próxima temporada. Meus pontos aqui são, obviamente, esse cap hit assombroso de 41 milhões de dólares. O Steelers não se planeja bem para cap. Como é que o Steelers isso acontecer? Ninguém imaginava nesse mundo que a gente seria assolado por uma pandemia, escala global, que iria afetar todos os mercados e que o espaço de cap na NFL fosse diminuir, indo de encontro ao que vinha seguindo milhares de anos anteriores, que era ter sempre um leve aumento. Todos os times na NFL trabalhavam com essa suposição que isso fosse acontecer. Ninguém imaginou que iria ter uma diminuição. Então não acho que muita gente gosta de apontar o dedo, o Steelers errou, o Steelers fez isso. Não, o Steelers não errou. O Steelers fez o que foi possível para conseguir manter o time competitivo nos anos anteriores, com o contrato de Ben Roethlisberger ainda na ativa. Se tivesse condições normais, a gente estaria lá com aquela
aquele padrão de Steelers e salary cap que é de 15 a 20 milhões de espaço disponível. Então isso tem que ser ponderado. Não acho que a gente vai jogar com o Big Ben com 41 milhões de cap hit. Devem botar uma extensão para ele, muito provavelmente. Tem que dar uma extensão, a gente não pode jogar com um cap hit nessa temporada de 41 milhões. Isso aí, se for ver, acho que vai dar o quê? Dá quase um quinto, um quarto do cap do time já. 22,92%, quase um quarto. Exato. E também deixando claro, 41 milhões não é o que Big Ben vai receber de salário. Muita gente confunde isso. A gente vai pagar 41 milhões de dólares para Big Ben? Não, a gente vai pagar 19 milhões de salário para Big Ben nessa próxima temporada. O resto é tudo de reestruturação que a gente ficou jogando com a barriga para frente e a bomba explodiu muito forte agora. Então, eu acredito que a gente vai fazer a extensão de contrato com ele por mais uma temporada para a gente aliviar o cap dele essa temporada. E ano que vem ter o contrato, e esse ano que vem talvez a gente tenha aquela conversa Troy Polamalu com ele. A gente fez a mesma coisa com o Troy Polamalu, a gente estendeu o contrato com o Polamalu uma temporada anterior e na seguinte ele se aposentou ou a gente forçou a aposentadoria do Polamalu. Pode ser que isso aconteça com o Big Ben também. Isso aí é conversa do mais alto nível do Steelers. Não vai ser McTominay, não vai ser quem for o general manager, se o Kevin Colbert ano que vem. Isso é coisa para Art Rooney chegar e falar, tá bom, né, amigão? Tá bom, tudo certo, tudo tranquilo. E aí você aposenta o Big Ben na próxima temporada com um cap hit muito, mas muito menor do que isso que a gente tem, hoje. Também outras questões que devem ser levadas em consideração. Pode estar indo um pouco longe, talvez, quando se fala disso, mas que pena tantos quarterbacks talvez sejam disponíveis por aí pelo mercado logo agora e não ano que vem, que talvez seja o ano que a gente vai realmente se desfazer laços do Big Ben. Tem muito quarterback disponível, pelo que falam, né, nessa temporada, seja via draft, seja mais recente, e o nome muito real, diria, é o Matthew Stafford, nome muito, muito real, que em uma situação que o Big Ben decidisse se aposentar, a gente poderia muito bem ir atrás dele, não é uma utopia feita de Sean Watson, o Matthew Stafford é um nome muito real, e dá para olhar com um pouco de carinho o mercado de quarterbacks nessa temporada, então também teria que ser ponderado. Mas isso tudo, eu falei estudinho só para dar os dois lados, também para o amigo ouvinte tomar a melhor decisão para ele, mas eu manteria Big Ben ainda no time. Acho que Big Ben e Tony estão atrelados totalmente. Sem Big Ben não vai ter Tony, sem Tony não vai ter Big Ben. Então, Tony vai voltar, Big Ben também vai voltar e a gente não vai esperar uma festa do Big Ben anunciando, eu estou voltando. Não, ele não tem a menor obrigação de fazer isso porque ele tem contrato, né? O contrato dele tá em vigor ainda. E no ator ele falou no final da temporada que volta se o Steelers quiser ele. Eu acho que o Big Ben quer continuar, tenho certeza que o Big Ben quer continuar. Se o Steelers quer, a gente vai descobrir isso nas próximas semanas, provavelmente. Então, eu traria ele de volta. Vamos lá. O cérebro diz que não existe possibilidade que o Steelers não vá trazer Ben Roethlisberger de volta. Da mesma forma que você disse, Ricardo, também não acho que ele vá jogar com 41 milhões de cap hit, mesmo sabendo que colocar mais um ano de contrato aí, mais 2 anos de contrato, aí sendo aquela extensão meio fake, meio Mickey Loomis lá do Saints, sabe? Não existe possibilidade do Steelers jogar 2021 sem Big Ben por conta própria, né? A não ser que o próprio jogador decida aposentar, que eu também não acho que ele vai fazer. Eu cansei. Por isso que eu coloquei, por exemplo, Pounce nas mãos de Ben voltar, por isso que eu encerrei minha vida com o Eric Ebron, até Hayden também, por esse valor todo, eu acho que aproveita que você tá na mais profunda crise e, bicho, vamos dar uma limpada na casa aqui e vamos começar o processo de novo. Tá? Eu cortaria Ben Roethlisberger. Eu não acho que isso vai acontecer de forma alguma, mas eu cortaria. E bicho, faz o corte funeral viking. Toda a pompa e circunstância que você vai fazer, uma mega cerimônia, muito obrigado e tudo isso daí. Eu corto. Você trouxe essa questão funeral viking e tudo mais. Se Ben Roethlisberger, se eles tomarem a decisão de que não dá mais, aí se eu falei que Pounce volta, Pounce não volta, e quem for mais veterano não volta, e é entrar em full rebuild agora. O Steelers quer entrar em full rebuild agora? Eu entraria. Eu entraria. Mas não acho que o Steelers queira isso para esse momento. Eu não acho que o Steelers vai querer fazer isso agora.
é difícil. Eu não sou tão certo quanto o Germano, tem muita segurança, mas também não sou tão negativo. Não negativo no sentido de que você, Danilo, quer que o Big Ben vá embora e tudo mais. Não tô falando nesse sentido. Eu tô ali 75% de que eu quero que ele fique, mas eu fico tentado pela possibilidade de ter uma reestruturação do Steelers agora. Tem aqueles 25% de que se eu falava temporadas passadas que é viagem pensar em rebuild, até durante temporadas que no QG, alguns momentos, algumas pessoas comentavam pensar em rebuild agora, eu brincava com isso para mandar parar de exagerar. Eu não acho. Acho que essa palavra rebuild, pelo menos para mim, ela já quebrou tabu, ela já quebrou barreira. Já vai ser uma realidade que o Steelers vai estar vivendo a qualquer momento. E se for vir a ser agora, eu abraço completamente a mentalidade do time. Rebuild, eu acho que o Steelers faz do jeito dele. Assim, nos últimos anos, essa palavra tem ido e voltado aí no vocabulário de Pittsburgh, no sentido de, poxa, acho que acabou a janela. Aí o Steelers vai lá, dá uma leve ajustada, coloca alguns jogadores mais interessantes. Opa, abriu de novo. E você foi manobrando aí entre o final da geração Polamalu e a que a gente tá vivendo agora, a era TJ Watts, a era Minka, vamos dizer assim. Não acho que o Steelers deva fazer um rebuild do jeito que o Dolphins fez. Vende ativos mesmo, para ir acumulando cap space, acumulando escolha de draft, e aí começar a selecionar tudo novo. Porque você tem muito jogador que tá do lado certo da idade, que tá ou explodiu pra liga, ou tá muito perto disso, e que você pode continuar nesse esquema de quem tá pronto pra sair, deixa eu avaliar esses aqui que estão prontos pra sair. Pronto, vocês saem, alguns poucos voltam. E aí você dá injeta mais uma dose de juventude. E você vai nesse sentido, sendo mais um time vendedor, deixa alguns jogadores mais velhos saírem e traz mais juventude. Não necessariamente toca fogo em tudo e vamos começar do zero. A gente costuma avaliar internamente que escolhas de draft são até meio superestimadas na avaliação média da torcida. Qualquer coisinha, você já, manda embora, traz pique, porque vale, não é assim que funciona. Mas esse é um caso que é tão grave, tão grosseiro, pro Steelers, que é uma franquia que tradicionalmente não deixa os jogadores que ele quer ir embora fácil. Você chegar numa conta de 18 free agents, bicho, eu nunca vi, assim. E não é 18 free agents, 15 lá de fundo de roster, 3 rotação, coisa assim, não. Tem muito titular aqui no meio, cara. Eu acho que esse era o momento de fazer uma grande reflexão, assim, da equipe por parte do front office e aí começar uma nova era mesmo. Mesmo que seja uma era de mais 5 anos, que é, por exemplo, adicionar um jogador da idade do Stafford, como você deu o exemplo, porque aí você tem você tá colocando um jogador pronto que vai aproveitar o potencial atual dessa equipe já, sabe? É até uma forma de você aumentar a janela, a frestinha de janela que o Steelers tinha em 2020, você dá uma aumentada nela. Pô, tem um jogador que você não questiona nível físico, idade, nada dele. Qualquer salário que você pagar pra um Stafford da vida, ninguém vai questionar, a não ser que você pague 50 milhões, aí é sacanagem, mas ninguém questiona o quanto você paga e você tá mantendo o time girando no alto ali da liga. Eu acho que essa era a hora de dar uma pisada no freio e reavaliar o que a gente tem pra reavaliar aqui. E é óbvio que toda essa reavaliação começa pelo nome mais importante, que é a figura do quarterback. É o cara que tá, repito, há 17 anos como quarterback do Pittsburgh Steelers. Ele tá há mais tempo do que o head coach também. Então, pra mim, é isso. Vamos lá, então, o tópico agora é free agents. Vamos começar pra passar rápido aqui, nos que tem que ser passados rápidos, tá? 6 agentes livres de direito restrito. Ou seja, se dá a oferta, o Steelers dá a oferta, quer dizer, outro time se der a oferta, o Steelers tem direito de cobrir, tem salário tabelado, enfim, é a famosa tender de contrato. Tem 6 nomes aqui: Ray McLeod, Jared Hawkins, Oladeni, Marcus Allen, Robert Spillane, J.C. Hassenauer. Ricardo, algum desses nomes você não traz de volta? J.C. Hassenauer nem por nada. Pintado de ouro. Nadinha. Germano Coutinho. Preciso protocolar. dizer alguma coisa? É uma pergunta retórica, Germano. Preciso dizer alguma coisa? Germano, tal qual operadores de telefonia que precisam dizer na gravação o número do protocolo, eu preciso que você diga sim ou não. Olha, sem chance o Hassenauer, pelo Santo Cristo. Agora eu vou ser sincero, o único desses jogadores que eu faço questão de que volte é o Spillane. O único. De resto, meu amigo, tanto faz pra mim. Eu trago o McLeod sem nem pensar.
vai ser o brinquedo favorito do Matt Canada no ataque. Porra! Eu não faço questão. Se você soubesse o que eu acho de Ray McLeod, mano, você trazia tranquilo. JC Hassenau é o único que vocês não trariam. E aí o Steelers vai ver o que é que ele... Acho que o Steelers não tem nem a opção de botar tenda de... Quer dizer, a round original pra todos eles é undrafted, né? Aí se o Steelers tiver uma avaliação boa de algum deles, eu acho que ele tem de Robert Spillane. Não é undrafted, não. O Hawkins eu acho que é 4º round. mas se bem não, que é... Tá. Sexto ou sétimo. Mas abaixo disso é isso mesmo. É o mesmo preço de undrafted. Então, Spillane, sei lá, vamos botar uma de terceiro, uma tenda de terceiro ali, tentar, talvez. De resto, vai no basicão mesmo. E é isso aí. Vamos free agents irrestritos. Aqueles que estão livres, completamente livres no mercado. A nossa sessão cabine de silêncio, que é só a resposta é sim ou não, porque não tem muito o que discutir de nomes como o outside linebacker Jaron Elliott. Não. Pois é. Outside linebacker também, Cassius Marsh, Ricardo. Não. Denis Isidora, Germano, linha ofensiva. Sim, contanto que ele fique no lugar do JC Hassenau, é sim. Sim. Chunin, Isidora é interior de linha ofensiva, né? Correto. Vocês verem quanto... Então, sim. É o tipo de jogador barato que você traz e vê se desenvolve. Aí é esse o jogador que você avalia técnico de OL, tá? Então, sim, tragam o Denis Isidora de volta. Deixa eu ver uns nomes mais fáceis aqui. Um outro nome que é fácil, muito provavelmente pro lado de sim, Jordan Dangerfield, safety. Sim, mas... Pode falar, Germano, depois eu dou a notícia ruim. É aquela coisa, o Dangerfield é um cara que já tá aqui há um certo tempo, um cara que tenho certeza que tem a confiança do coaching staff, que conhece o esquema defensivo. Eu vou de sim também, mas com um asterisco bem grande. O Dangerfield, há algumas semanas atrás, ele publicou no Twitter uma mensagem de despedida pro Steelers. Ih, rapaz. Dia 14 de janeiro. Ele falou, foi um privilégio trabalhar todos esses anos com esses homens e foi uma honra representar essa organização. Sou eternamente grato por todos. E aí, ele só falou isso, ele foi capitão do Special Team na temporada passada, então ele postou a foto dos capitães da temporada passada e tudo mais. Não sei se o Dangerfield volta mesmo. Eu queria que o Dangerfield voltasse. Eu contava que o Dangerfield fosse voltar, mas eu não sei se depois disso ele vai retornar. Depois disso, a minha resposta é não. O próprio jogador já... Bicho, nenhum jogador sai e dá uma declaração dessa sem ter a informação de terem chegado nele, bicho, valeu, mas não rola mais não. Dá toda a impressão de que a decisão já foi tomada pra ele. Deixa eu ver o que ainda tem de fácil aqui. Sean Davis, o safety, já que a gente tá em safety. Sim, potencial, sim. Boa, era isso que eu esperava de vocês. A linha defensiva Chris Wormley teve uma troca aí pra trazer o jogador nessa última temporada, mas ele foi trocado justamente porque ele tinha pouco contrato ainda disponível. E aí, Ricardo? Sim, ele garantiu o contrato no último jogo contra o Browns. Traria de volta. Quando digo jogo contra o Browns, o último jogo da temporada regular. Fica claro, não de playoff. Sim, também. É um cara que, pra rotação, ele fez um bom trabalho e merece também renovar o contrato. Inside linebacker Avery Williamson. Eu acho que sim, né? Sim. É uma posição que a gente não tem muitos nomes. A gente viu o que aconteceu quando tanto o Spillane como o Bush, ou melhor, o contrário, né? Tanto o Bush e depois o Spillane se machucaram. Então, ficaria... Ele talvez tenha desapontado um pouco, porque talvez a gente esperasse muito mais dele, por uma questão de temporadas que ele já teve, especialmente lá em Tennessee. Mas, pra mim, é um sim muito do tranquilo. Sim, traria, mas assim, eu não acho que o Steelers vai trazer ele de volta, não. Eu gostaria muito, mas eu não acho que o Steelers vai trazê-lo de volta, não. Não sei qual valor, eu não sei qual valor, né? Exatamente, eu não sei qual valor, porque o Avery Williamson tem nome no mercado. Esse aí depende muito mais do valor dele de mercado do que, assim, se os Steelers vão querer ou não, exatamente. Não sei quanto é que o Williamson pode conseguir lá, sei lá, os seus 6 milhões de contrato no mercado, fácil. Se eles vão pagar 6 milhões pro Avery Williamson, você reserva? Não sei, acho que não. Essa é a conversa. Exato. Se tiver a disponibilidade de ele voltar barato, tragam sem o menor problema. Mas justamente por ele ser um potencial reserva, talvez até o terceiro ou quarto na lista, aí fica no não. Se você pagar muito por um
reserva na situação de aperto que a gente tá, não vai rolar de forma alguma. O contrato dele, o que a gente tem que mirar no contrato do Avery Williamson é o contrato que a gente mirou pra John Bostic, pra Mark Barron, ali, aquele valor de jogador para compor o depth mesmo e pronto. Vou até pegar aqui o valor o contrato do Bostic na época do Steelers, só para poder confirmar que eu acredito que seja um bom paralelo com o valor que a gente deva oferecer para o Avery Williamson. O contrato dele do Steelers foi 2 anos, $4 milhões. Ele só ficou 1 ano aqui, né? Essencialmente. Então. Talvez o Williamson receba um pouco mais que isso, talvez ele até fique aqui por um pouco mais que isso e eu pagaria, sei lá. Não, eu pagaria 2 anos, 6 milhões, 6 milhões. Exato, eu também pagaria isso. 2 anos, aquela regra que foi outros 30 anos, já fez isso. O Williams está com 28. Eu também pagaria tranquilo. 2 anos, 4 milhões cada ano, eu acho que seria o máximo que eu pagaria para ele. Tá, esse então depende do preço. Eu acho que a gente esgotou os nomes que são... Quarterback Joshua Dobbs. Germano, você gosta muito mais dele do que a média. Eu tranquilamente traria de volta por várias questões. O extracampo dele, ele tem uma parceria muito boa com o Big Ben. Big Ben já falou diversas vezes que o Dobbs ajuda muito ele a ler as defesas, faz comentários pertinentes. Como o Danilo falou, eu realmente gosto muito dele. É um cara que... Tudo bem que o Mike Tomlin deu um migué em todo mundo, deu um perdido em todo mundo e não botou o cara no jogo mais importante da temporada para ter aquelas opções de corrida com quarterback que eu adoro, assim, sou defensor disso. E principalmente da temporada passada, onde o nosso jogo terrestre era horrível, eu realmente achava que isso aí podia ser muito bom. Então, por tudo isso, eu manteria, assim, tranquilamente um sim. A gente sabe que tem o Dwayne Haskins aí, né, que chegou, um contrato futuro, vai ter uma disputa, mas, sinceramente, eu manteria o Joshua Dobbs. Eu acho que o extracampo dele vale demais pra gente, demais. Nem vou me alongar, sim, demais, muito sim. Mas essa sala de quarterbacks do Steelers vai estar preenchida, né? Mentira, 4 jogadores. Traz de volta, assim, traz, tá tranquilão. Não quer dizer que ele vá fazer qualquer coisa durante a temporada, mas pode trazer, deixa disputar aí. A gente sabe que vai ser um contrato tranquilíssimo também. Panther Jordan Berry, Ricardo Rezende, seu MVP da temporada. Não. Todo ano eu bato na tecla que o Steelers tem que selecionar um Panther no draft. E a gente vê nos últimos anos bons Panthers. Eu me especializei no mercado de Panthers, de draft, por conta do meu desejo de ver o Jordan Berry indo embora. O Berry teve uma grande temporada, talvez a melhor dele no Steelers essa última. Ele foi muito bem mesmo, eu gostei do Jordan Berry, mas não dá, né? A gente vai ficar toda semana sem saber o que vai se ver em campo. Acho que já tá na hora também do Steelers parar de negligenciar a posição de Panther no draft e selecionar na 7ª rodada mesmo, no fim de roça. Eu vou fazer esse estudo. Se a gente for ver os Panthers e selecionados na 7ª rodada, os jogadores de 7ª rodada escolhidos pelo Steelers, estão com plena certeza que os Panthers de 7ª rodada estão por aí pela liga ainda plenamente ativos e os jogadores de 7ª rodada do Steelers já estão aí perdidos fora da liga. Então é uma posição que vale. Vou sempre bater na tecla que pra mim vale escolher um Panther na 7ª rodada. Sigo com isso. Não traria Jordan Berry. Então não traria Jordan Berry de volta. Germano? Olha, Ricardo, mais respeito com o nosso queridíssimo Gerald Holliman, o safety que teve 1000 interceptações e tinha medo de taclear. Grande Gerald Holliman. Esse tem história. Rapaz. E quanto à pergunta, Danilo, eu também não traria, sigo o voto do relator, Ricardo Rezende. Também acho que a gente deveria apostar em um Panther no draft, é uma coisa que a gente vem pedindo há um certo tempo. Deixamos passar vários nomes interessantes, principalmente aquele cara que foi pra Seattle, se eu não estou enganado. Meu amigo Michael Dixon, eu não esqueço. Michael Dixon, monstro. Não esqueço, só sentido com os Panthers que ele deixou de passar. Eu acho que é mais além fácil. Além de J.K. Scott também? Eu acho que é mais fácil a gente pegar outro australiano do que pegar um cara no Panther, no draft, melhor dizendo. É uma coisa assim absurda. Se der resultado, eu sou a favor. Eu tenho restrições quanto a exatamente draftar um jogador. Eu acho que Panther, Kicker e Long Snapper você consegue achar undrafted, porque é muito bom você ter uma grande estrela do setor, tal qual J.K. Scott, tal qual Michael Dixon, tal qual os demônios que a gente já enfrentou lá em New England, sei lá, os Ryan Allen, enfim, mas eu não acho que a gente deva draftar, não. Eu acho
que Jordan Berry provou, inclusive, esse ano, que você pode, bicho, vai descansar, vai tirar umas férias, dar um passeio lá na Austrália. Se der ruim aqui, a gente liga de volta e é isso. Bicho, A gente tem teu número, é o apego. o Steelers escolheu um long snapper no draft e não escolhe um punter. Eu não entendo. Grande Colin Colin Hoover. Hoover. Que ele esteja. Inclusive, se ele estiver nos ouvindo agora, já quero nosso seguidor, um grande abraço. Tá pela liga ainda. Pô, Toda cara, vez eu a vejo dúvida notícia permanece, dele. viu? A dúvida ele permanece. rodando por Você aí. sabe se o Colin Hoover ficou pro roster final? Eu não sou insider a esse ponto, Germano. Tenho que aprender ainda. Não, pro Steelers? Não. Eu acho que ela errou o perfil, né? Espero encontrar um insider aqui. Eu não faço parte desse grupo restrito de insiders. Tu não lembra da história não, Danilo, dessa questão? Eu lembro que a respectiva, a cônjuge de Colin Hoover, entrou em contato pela DM pra saber mais notícias. Né? Queria saber do rapaz. Mas tá um pouquinho distante das notícias oficiais aqui. Vamos lá, começando o espectro de nomes mediamente difíceis. Esse nem tanto. Tyson Alualo, defensive lineman. Alguém não traz de volta, pelo amor de Deus? Isso é uma pergunta que eu traria até só agora já de volta. Pois é, essa é uma pergunta até retórica. Germano, você não traria Tyson Alualo de volta? Eu não vou nem responder, sendo muito sincero. O Alualo, ele... Meu Deus do céu. Talvez seja o titular, jogador mais underrated da defesa. É um cara sensacional. Jogo terrestre... Ele domina com o jogo terrestre, basicamente. Enfim... Eu não consigo. Eu não vou nem responder. Assim, isso é no-brainer pra mim. Isso aí é no-brainer. Exato. Titular, barato e corresponde dentro de campo. E gente boa. Pois é, rapaz. Offensive lineman, Zach Banner, sua grande montanha de carne. Eu acho que o Steelers tem a obrigação moral de trazer de volta. Totalmente. E pela maneira como ele saiu lá do encontro final com o Tony, ele já postou no Twitter, melhor encontro final da minha carreira. Questão de tempo do Zach Banner voltar. Eu também acho que ele vai voltar. Isso aí pra mim não é novidade nenhuma. Eu só vou deixar claro uma coisa. Eu não sei o que os amigos acham, mas assim, muita gente já crava ele como titular na próxima temporada, não sei o que. Eu não vejo muito assim, não. Ele pode ter ganho a vaga do Chucks no training camp, né? Enfim. Acabou se machucando, como a gente sabe, no primeiro jogo, ficou fora da temporada. Mas eu não acho que eles tenham vaga garantida no roster final, não. Eu também traria de volta, claro, mas vaga garantida, eu acho que tá longe disso. Eu acho que ele vai ter que batalhar de novo. Veja, eu já vi nomes piores chegarem com vaga garantida no roster. Eu não tenho vaga garantida como titular. Aí ele, infelizmente, a lesão colocou ele de volta na posição de disputar ali. E aquela vaga do lado direito, não é necessariamente do lado esquerdo, não. Porque o nosso próximo nome que a gente tem aqui é o left tackle de alguns anos aí no Steelers, Alejandro Villanueva, Germano Coutinho. Não, nem me dói muito, sendo muito sincero, falar isso. Eu gosto do Villanueva, ele realmente foi um tackle muito bom pra gente nesses últimos anos. Talvez, por alguns pedaços de tempo, um dos, vamos lá, não quero dizer melhores da liga, eu acho que falar isso seria errado, acho que seria um exagero, mas com certeza foi um cara que não nos deu nenhum tipo de preocupação durante um bom tempo. Mas, infelizmente, nessa temporada eu notei uma regressão nele. É um cara já com uma certa idade. O último jogo mesmo, meu Deus do céu, foi horrível. O pior jogo dele disparado com a camisa dos Steelers. Ele perdeu vários lances pro Adrian Claiborne, pelo amor de Deus. Sério, se fosse pro Myles Garrett, a gente entenderia. Mas pro Claiborne, não dá não. Sinceramente não dá. É um cara que não renovaria por pouco. Talvez tenha vaga aí na liga. Enfim, não sei se ele vai se aposentar, não sei o que ele vai fazer. Mas infelizmente eu não traria ele de volta. Eu prefiro encarar a próxima temporada com os nomes que a gente poderia ter, né, no disponíveis, o Chucks, o Banner, o próprio Matt Filer voltando para uma posição de tackle, onde ele foi bem também. Enfim, eu não trarei de volta por uma questão, acho que talvez mais financeira do que por desempenho, apesar do declínio dele que eu falei, mas por uma questão mais financeira, pro cap tá menor. Enfim, não traria de novo, não. Não traria de volta, não. Também não traria o Villanueva de volta. O Villanueva tá naquela listinha de nomes que o Jared Dulac comentou algumas semanas, que os Steelers não devem trazer o Villanueva de volta. Não traria. Nem vou me alongar muito. Pra mim, left tackle vai ser prioridade número 1 no draft desde já. Nova era. Exatamente. Nova era na linha ofensiva dos Steelers. Vamos partir para essa renovação aí. Apesar de que o Steelers não é um time muito afeito a grandes investimentos de tackle, o Steelers é meio biruta. Ele investe muito no lado de dentro da linha e pouco na aquisição, pelo menos, dos caras de fora. Assim, acho que o único cara que... tinha uns 2 caras que eram tackle mesmo, primeira rodada, assim, e que não deu certo.
Teve o Mike Adams? Marcus Gilbert, que deu certo, e o Mike Adams. E os dois foram Um segunda deu certo, rodada. outro não. Os dois foram segunda rodada. O resto, bicho. Villanueva catado no lixão da NFL, basicamente. Chooks é uma escolha de terceira rodada. Zach Bennett também. Na xepa. Que foi escolha de sétima rodada. Tá até hoje aí sendo starter na liga de left tackle. Que é o Vin Beachum, exato. Enquanto Marquise Pouncey é a escolha de primeira rodada. David De Castro é a escolha de primeira rodada. Raymond Foster, não tinha sido. E Matt Filer, consequência, também não. Kevin Dotson também não. Mas aí também o acaso colocou esses caras como titulares. Mas eu acho que tá na hora de dar essa renovada. Faz o seguinte, deixa a Villanueva ganhar o dinheiro que ele merece pelo trabalho dele na NFL. Porque linha ofensiva é um setor que sempre tem gente procurando e sempre tem gente disposta a pagar caro. Então, muito obrigado pelos seus serviços. Preste até uma continência quando ele estiver saindo, já que ele tem esse histórico militar, né? Deixa ele fazer essa história em outro time. Tem outro OL aqui na lista, que é Matt Filer. Eu adianto que o meu voto é não. Também pelo fator financeiro. Eu sei que vai ter time de olho pra pegar um cara que tem experiência de uma temporada como tackle, uma temporada como guard e pagar um pouquinho pra esse cara decidir por eles. O que você acha, Ricardo? Não traria também o Matt Filer. Pra ficar botando ele de guarda e impedindo qualquer chance de evolução do Kevin Dotson, não. Eu vou discordar, meus amigos. Eu traria o Matt Filer de volta e vou explicar o porquê. Eu gostei muito dele como tackle. Entendi o porquê ele foi movido para guarda. Afinal de contas, o Ramon Foster se aposentou. Mas, diante de uma temporada que a gente atualmente tem muita incerteza nas duas posições de tackle, afinal de contas, o Chucks até que foi bem na temporada, não acho que ele tenha ido mal, mas enfim, talvez ele até tenha, a depender do que acontecer no draft e por aí vai, nas próximas semanas, talvez ele tenha até que começar a temporada como left tackle titular. Então, por essa razão, eu tentaria sim trazer o Matt Filer de volta. Eu sei que a questão financeira realmente vai ser complicada, porque é um cara que demonstrou poder jogar em ambas as posições, tanto tackle como guard, isso aí tem muito valor na liga, mas se a gente conseguir um valor razoável, assim, se der pra trazer, eu traria, mas de novo, compreendo totalmente a gente não conseguir trazê-lo. Muito bem, já adianto aqui que linha ofensiva, pra você achar free agent, é um negócio de uma raridade absoluta, assim, absurda. É só ver, por exemplo, há quantos anos Kelvin Beachum tá rodando. Se ele tivesse se estabelecido em qualquer time, ele tinha ficado, porque ele já passou também do tempo de ser um left tackle caro por aí. Então, tackle vai ter que draftar. E aí, left tackle, pra mim, também é prioridade número 1. Você vai no draft e pega o mais rápido possível. Vamos continuar no ataque aqui. Os últimos dois nomes do ataque são basicamente símbolos da geração atual do ataque dos Steelers. Primeiro é o running back James Conner, que eu novamente adianto, eu não traria de volta. Ricardo Rezende, Germano Coutinho. Eu não traria, mas com um asterisco muito grande. Qual asterisco é? Eu deixo o Conner, boa sorte, e é outro nome que o Gary Dulac já disse que o Steelers não pretende renovar, é o James Conner. Eu entendo, manda o Conner testar o mercado. Conner vai conseguir algo no mercado? Não sei, não dou 100% de certeza. Histórico de lesão muito grande, as últimas temporadas ele despontou bem na liga, mas a posição de running back era muito frágil mesmo. Quantos grandes jogadores a gente não viu e que do nada somem pela NFL, e o Conner pode ser que seja mais um desse. Então deixa o Conner testar o mercado, e se chegar lá, sei lá, julho, agosto, ninguém assinou com ele, ninguém vai assinar mais. Então eu traria ele de volta para ser running back 2 pelo mínimo. Eu não acho que ninguém... Eu não cravo que o Conner vá pro mercado e que na hora vai assinar com alguém. Mas eu não traria ele de volta no primeiro momento, mas deixando esse asterisco bem grande. Eu creio que ele vai conseguir sim um contrato no mercado para ser um running back, exatamente um running back número 2 de algum time. Eu honestamente deixaria ele testar o mercado, tá? Mas se o preço for razoável, eu traria de volta, porque eu acho que o Conner, para ser running back número 2, nós estaríamos muito bem servidos. Então, assim, é outro que vai depender muito do preço. Inicialmente eu não traria de volta, mas existindo uma oportunidade, um custo-benefício legal, eu toparia sim, até por mais que o mínimo, sendo muito sincero. Existindo custo-benefício,
eu traria de volta sim. Eu acho que não, justamente porque eu acho que alguém vai pagar um negócio, não muito, mas alguém vai pagar dando a oportunidade, dizendo, bicho, vem ser titular aqui. Você não vai ser uma grande estrela da NFL mais, ninguém espera mais que running back na sua idade seja. O pior é que o draft dele tá cheio dos malucos que são estrela nas equipes ainda. Draft de 2017 é o draft de Leonard Fournette, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Joe Mixon, Alvin Kamara, Kareem Hunt, Tariq Cohen, Marlon Mack é um free agent até, mas sei lá o que vai acontecer com ele, Aaron Jones, Chris Carson, tá cheio dos caras que estão super em alta nas equipes, super bem cotados. Grande maioria pra média de running back já ganhou o segundo contrato. Sim, até porque estão no lado alto dos running backs da liga. Esse foi um ano bem forte, assim, de running back. A gente tem que lembrar também que o Conner, naquele ano que o Bell não assinou a tag dele, o Conner foi muito bem, ele teve números até melhores que os números do Bell. Então, assim, é um cara que a gente sabe que pode jogar. O problema dele primeiro, é um cara de vidro, tem muitas lesões. Nas últimas 2 temporadas, ele ficou, por alguma razão, muito mais inconsistente. Tudo bem que nessa última, especificamente, a gente tem que dar uma colher de chá, porque realmente a linha ofensiva no jogo terrestre foi muito ruim, enfim. Mas é aquela coisa, ele já provou que ele tem potencial. Não sei se hoje ele ainda tem, ainda mais pelas questões das lesões dele. Mas é por essa razão também que eu acho que ele pode acabar, sim, recebendo alguma oferta até interessante, nada muito caro, mas interessante, de fechar com algum time, e que, portanto, ele não volte. Mas, enfim, né? Eu acho que, o Conner como running back 2, a gente estaria bem demais, como eu falei. Pois é, e o outro nome do ataque, que é o símbolo dessa geração, até mais até do que deveria, é o wide receiver Juju Smith-Schuster. Provavelmente é o free agent mais polêmico da liga nesse momento. Onde é que eu pego Ricardo Rezende. Onde é que eu pego meu escudo? Onde é que eu pego minhas coisas pra me proteger das frutas que serão jogadas contra mim agora? Eu tenho medo de falar do Juju e gerar uma revolta, gerar uma ira. O grande vilão da NFL, né? O Juju. Melina mesmo vai ser a primeira a tirar uma fruta em você, se for o que eu tô pensando. Muito pelo contrário. Eu trago o Juju maravilhosamente pra próxima temporada. Trago o Juju fácil. Juju é o meu número 1 da lista de renovação. Fácil. Eu nem titubei em falar que eu trago o Juju de volta. Inclusive, eu aproveito a polêmica que tá em cima dele pra dizer, bicho, aqui você é um dos nossos. Aqui a gente te defende até o final. Eu trago o Juju fácil. Eu sei que 80% de torcedores provavelmente não querem ver o Juju. Eu não entendo por quê. Eu sinceramente não entendo porque o Juju ainda é um desafio pra mim entender porque o Juju virou o vilão da NFL do dia pra noite. Eu traria o Juju, assim, muito fácil. Big Bang é que o Juju volte. Eventualmente, acho que eles vão acabar entrando em um acordo. Acho que o Juju vai ganhar esse segundo contrato de wide receiver do Steelers, sim. Me pergunto muito, de verdade mesmo, o motivo dessa revolta toda com o Juju. Juju, pra mim, é só o caso de perguntar, você daria um contrato de wide receiver número 1 da liga? Nunca. Pois é, ele não tem nem material pra chegar bater uma proposta na mesa e dizer, bicho, eu tô ali na casa do Julio Jones, do Davante Adams, do DeAndre Hopkins, isso não. Aí você tá maluco, vai dançar em outro lugar. Mas, nos termos em que o Steelers tá de olho e levemente acima disso, porque é aonde vai ficar a negociação, tranquilo. 4 anos, 60 milhões, 15 milhões por ano. Venha. O teto de wide receiver hoje tá em quê? Em 20 milhões por ano? Eu traço o Juju na altura do Robert Woods, do Cooper Kupp, por ali naquela casa. Pronto, estamos acertados. Por aí mesmo. É bem por aí. Germano. Sim. Beleza. Bom, então acho que a fruta da Melina vai vir pra mim. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar bem claro que eu não tenho dúvidas de que o Juju vai voltar, tá? Eu realmente não tenho dúvidas disso. A gente vai conseguir chegar num consenso com ele, até porque, ao que tudo indica, a vontade dele realmente é continuar nos Steelers, e o Big Ben já disse que quer ele de volta, enfim, não tenho muita dúvida de que ele vai voltar. O meu problema é a questão financeira. Realmente, o Juju não tem como pedir um contrato de wide receiver número 1 da liga, estilo Julio Jones, estilo DeAndre Hopkins, enfim, nessa galera, longe disso. Mas eu tenho a impressão que é algo que ele vai tentar se aproximar ao máximo. Então, assim, eu acredito que no final das contas a gente vai acabar pagando a mais por ele do que a gente gostaria. E eu vou ficar um pouco incomodado com isso, mas de novo, sei que ele volta. Germano, não traria de volta porque eu acho que ele vai cobrar muito caro e a gente vai acabar
renovando com ele por um valor acima do que a gente deveria. Mas não digo nem que vou me conformar com a volta dele, porque não é nem isso. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar. E eu não vou reclamar, não. Mas eu sei que vai ser um valor um pouco acima do que eu pagaria e que eu vou ficar muito incomodado. Qual o teto do Juju? Qual o teto? Pior que eu falei de Davante Adams aqui, mas Adams tá num contrato de 4 anos e 58 milhões. É 14,5 por ano. Olha, Pagável demais. Entrou cedo. Ganhou cedo. É igual ao Tyreek Hill, né? Que renovou lá por micharia, basicamente. Não, pô, Hill é 3 anos e 54, tá? 18 por ano. Pra ele tá micharia. Veja, o número 1 é 27,25, que é de Andrew Hopkins, mas aí é 2 anos e 54 milhões. Mas pro Aí Rio é sacanagem. Pro Rio tá micharia ainda, porque eles aproveitaram pra renovar com ele naquela época que tava a confusão da mulher dele. Estavam dizendo que ele bateu nela e não sei o que, aí renovaram logo depois daquilo, quando ainda tava os rumores fervendo, assim, borbulhando. Por isso que ele fechou num valor assim. Tá uma micharia pra ele, de verdade. Esse cara sendo free agent, meu Deus do céu, esse cara ia ganhar muito dinheiro na liga, muito dinheiro mesmo. Ele tem uma coisa que a gente não vê em outro wide receiver. A combinação, a velocidade dele é coisa de louco. Mas enfim, respondendo a pergunta de Ricardo, o teto do Juju, é como você falou, tem que comparar com jogadores de slot, o Cooper Kupp, o Robert Woods. Olha, eu vou ser sincero, qualquer coisa superior a 17 milhões por temporada, eu já fico extremamente incomodado. É exatamente meu teto. Meu teto, o contrato que eu projeto máximo pro Juju é 4 anos, 17,5 milhões por temporada. Isso dá 4 anos, 70 milhões, o valor total dele. Ele ficaria entre Tyreek Hill e Mike Evans. A história, mas Evans assinou em 2018. É importante deixar isso claro. Mas é aquela coisa, De mesmo contratos assim, de contratos recentes é exatamente Robert Woods, 16,250 e Cooper Kupp, 15,750. Os dois foram assinados em 2020. Meu sonho é isso, entre 15 e 16. é aquela coisa, a gente sabe que o cap provavelmente deve aumentar, é claro, né? Afinal de contas, esse ano de 2021 vai ser um ano atípico, essa temporada, e esse valor com certeza vai melhorar com o tempo, o cap aumentando, enfim, isso aí não vai nos incomodar mais tanto daqui a uns 2, 3 anos, claro, mas no momento me incomoda. Até você dizer 70 milhões pro Juju, eu acho muita coisa, sendo muito sincero, porque como eu falei, pra mim o wide receiver número 1 é o Diontae Johnson, e honestamente, o que o Claypool mostrou nessa temporada me deixa muito animado. Eu sei o valor do Juju no slot, ele realmente é o cara mais confiável da equipe e tudo mais, mas eu realmente fico incomodado em dar esse valor todo pro Juju. Eu acho que o potencial dele não é tão grande assim, mas enfim, não vou ficar também chorando aqui, enfim, falando muito mais sobre isso. Se derem esse contrato aí, 17 milhões, eu me dou por satisfeito e pronto, vou ficar tranquilo, não vou ficar chateado, claro que não, mas é aquela coisa, vai me incomodar um pouco. Se for acima que isso, vai me incomodar, isso aí é certeza. E tem que lembrar também que certamente vai seguir os parâmetros Steelers de ser um contrato com baixo garantido, né? Vai 2 anos garantido e 2 enviar anos. dinheiro lá pro final do contrato. Sim. De maneira que a gente nem espera. Sim. E vai tomar uma reestruturação todo ano Não. também. Se vier renovar Juju 2027, o hit do Juju vai ser o hit de 41 milhões que o Big Ben tem hoje vai ser do Juju em 2027. Pois é, pra gente ficar pagando um bom tempo, assim. Já nesse seu ponto. Pauta do podcast 564. Cap hit do Juju. Vai lembrar desse dia. Esse tópico que você me apresentou, Germano, é o que eu acho se a gente estivesse discutindo, por exemplo, uma extensão de contrato pra James Washington. Pra mim é um cara muito mais dispensável do que Juju. Eu amo James Washington, mas ele vai pagar um pato. Eu amo o James Washington. E acho que vai pagar pato de forma injusta até, mas... Concordo porque, totalmente. bicho, não dá pra você pagar todo mundo no mesmo setor. Não vai. Você pagando Juju, você já vai dar uma carta pro James Washington falando, James Washington, aproveita esse ano. Se James Washington, inclusive, é porque o valor é meio irrisório, assim, mas é um dos nomes mais trocáveis do Steelers. Com certeza, tem valor de troca. Suponha que, por exemplo, deu a louca, a gente cortou o Ben Roethlisberger e foi atrás de um outro quarterback. Stafford, Sam Darnold, Gardner Minshew, quem quer que seja. Tá? James Washington é um dos caras que dá pra recuperar umas escolinhas dessa aí. Tranquilo. James Washington seria wide receiver número 2 em boa parte dos times da liga. Boa parte eu acho que é exagero, mas pelo menos em 1/3 dos times da liga, eu garanto que ele seria wide receiver número 2. É um cara que vem melhorando constantemente nas temporadas, é um cara que, honestamente, quando a gente mais precisou, não foi Juju que apareceu, não foi Diontae Johnson, muito menos o Diontae Johnson, não foi o Claypool, foi o James Washington. Aquela jogada
mesmo contra os Ravens, pelo amor de Deus, várias vezes na temporada, o Big Ben, quando as coisas apertavam, procurava o James Washington, e ele sempre estava ali com as mãos firmes. Então, assim, eu honestamente creio que ele seria o wide receiver número 2 em boa parte da liga, pelo menos um terço da liga, vamos dizer assim. Ou pelo menos aquela figura de Mr. Third Down. Exatamente. Um exemplo bem assim, bem rápido. Poxa, se bota James Washington nos Eagles pra ver o que acontece, poxa, ele com certeza melhoraria instantaneamente aquele ataque. Instantaneamente. Por ser um alvo mais sólido pra, enfim, né? Não vou nem dizer pro Carson Wentz, porque enfim. Alô, Howie. Exatamente. E também eu gosto muito do James Washington, também compartilho com o Ricardo desse sentimento, mas infelizmente ele vai pagar o pato, não tem como pagar todo mundo. E dentre os wide receivers que a gente tem, realmente ele é o mais dispensável, o mais trocável, vamos dizer assim. Perfeitamente. Uma dupla de cornerbacks, o nosso próximo ponto, Mike Hilton e Cam Sutton. Vocês acham que dá pra renovar com os dois? E se não der, qual vocês escolheriam, Germano? Essa pergunta depende, eu acho que exclusivamente da decisão quanto ao Hayden. Se o Hayden for cortado, eu acho que dá pra renovar com os dois. Se o Hayden não for cortado e não tiver uma extensão ou alguma coisa que diminua o cap hit dele, realmente eu acho extremamente improvável a gente conseguir. E é uma pergunta muito, mas muito difícil isso aí, de verdade. O Hilton é um dos melhores slot corners da liga, especialmente do Blitz, é um cara absurdamente bom no Blitz. Enfim, a cobertura dele, eu, Germano, honestamente, não vejo tanto problema assim. Eu acho que as pessoas pegam lances específicos pra mostrar que ele não é bom naquilo, feito o touchdown do Jarvis Landry nesse último jogo contra os Browns, né, na pós-temporada. Mas eu acho que, honestamente, é exagero. Ele pode não ser o melhor cornerback slot na cobertura da NFL, mas, poxa, primeiro, é tão difícil a gente conseguir um cornerback no draft que a gente acerta. A gente teve aí diversos exemplos de caras que a gente errou. Até, assim, nos últimos anos é que a gente tem conseguido um pouco mais de sucesso, até com o próprio Hilton, o Steven Nelson. Antes dele, a gente tinha quem, meu Deus do céu, o cara que veio dos Eagles, que tinha uma perna maior que a outra. Brandon Boyd. Pronto, exatamente. A gente tinha um hype absurdo nesse cara, absurdo, bicho. Era loucura. Não, o Boykin vem pra ser o titular absoluto. Não, o Boykin não sei o quê. O Brandon Boyd. Aquela competição. Justin Gilbert. Não, mas o Justin Gilbert a gente já tentou, assim, um flyer nele. Mas o Boykin, meu amigo, o Boykin chegou aqui com, assim, eu lembro, a gente acho que trocou uma 6ª rodada por ele pros Eagles. A gente, meu amigo, comemorou, barganha, roubamos os Eagles, não sei o quê. Quando o cara chegou aqui, mal jogou, daqui a pouco, o report de que ele tinha uma perna maior que a outra, que não sei o quê, enfim, não sei nem por onde esse cara foi. Não sei nem o que aconteceu com ele. Então, assim, poxa, o nosso histórico recente, nem tão recente assim, mas nosso histórico com cornerbacks é complicado. Então, assim, a gente tem 2 nomes aí no Mike Hilton e no Cameron Sutton que, diante desse histórico que eu acabei de dizer, são muito bons. Eu, honestamente, gostaria muito de renovar com os dois, mas acho que não vai ser possível. E se tivesse que renovar com um, infelizmente, eu vou ter que escolher o Cameron Sutton, porque, onde é que eu tava? Sim, eu renovaria com o Cameron Sutton. Eu acho que o Mike Hilton, primeiro, ele vai querer um valor um pouco acima do que a gente vai poder dar pra ele, porque ele já tá há vários anos aí querendo um aumento salarial e os Steelers, na mão de vaca ali, não dão, porque ele era free agent restrito, não sei o quê, papapá. Então eu acho que ele vai querer muito testar o mercado. Eu acho que ele tem vaga em muito time da NFL, tá? Pela habilidade dele no blitz, é uma coisa que os times até olham bastante, times que têm problemas com sexo, é uma ótima ideia ter um Mike Hilton no time. Então, por essa razão, eu pelo conjunto da obra, digamos assim, eu sei que me alonguei muito, mas entre os dois eu renovaria com o Cameron Sutton. Ricardo. A partir do mesmo pressuposto que com o dinheiro saindo do Hayden a gente iria conseguir trazer os dois, adoraria ter os dois, tanto o Sutton quanto o Hilton de volta, ainda mais por toda a dificuldade que a gente tem em achar talentos no draft. A gente achou só o Sutton basicamente de talento via draft, e se desfazer dele assim seria muito complicado, seria muito chato. Eu gosto muito do Chris Sutton, gosto ainda mais do Mike Hilton. E dito isto, já que a gente tem que sair do muro, eu traria o Mike Hilton de volta. Acho que o Mike Hilton traz uma dimensão mais única na liga do que o Cam Sutton. Eu entendo a valorização do Hilton, dos cornerbacks, melhores tacleadores entre os cornerbacks na liga, entra em blitz como nenhum jogador de secundária, basicamente. Se você queira comparar o Jamal Adams, que jogou como linebacker, basicamente, lá no Seahawks, teve, sei lá, quantos sacks esse ano. Mas o Hilton é uma peça desse nosso esquema de pass rush hoje, querendo ou não. Ele joga numa divisão que tem um time forte com o jogo corrido, que é o Baltimore Ravens. A gente joga, enfrenta o Cleveland Browns, que tem lá o Nick Chubb, que deve ficar por muito mais
mais anos lá, então acho que o Hilton fede a AFC Norte, então com muita pena no coração, se tivesse que escolher entre os dois eu traria o Mike Hilton, mas eu espero muito que a gente consiga trazer os dois. Meu voto entre os dois é de Cam Sutton. Eu acho que Mike Hilton, ele tem um propósito tão específico que é até capaz de você achar de um outro jogador. O Steelers já conseguiu fazer isso com outro jogador? Não, mas eu acho que é dos dois o que valeria a tentativa de achar. Então, meu voto na hora da decisão seria pra Sutton. E ufa, chegamos ao free agent número 18, que curiosamente é um nome até bem fácil. Bud Dupree, outside linebacker. Algum de vocês acha que existe uma probabilidade dele voltar? Você falou que é fácil, Daniel, mas é difícil. Eu acho difícil. Difícil porque o Alex Smith entrou muito, mas muito bem mesmo. O Alex Smith vai ocupar a posição titular e tudo mais. Tem essa capacidade. Foi um acerto que a gente teve no draft da temporada passada. O Smith é muito, mas muito bom mesmo. Tem um potencial e um teto gigantesco. Mas ao mesmo tempo, pode soar duro o que eu vou falar, mas o negócio na NFL é duro, o negócio na NFL é complicado. O Dupree ele vinha caminhando para um contrato de 20 milhões na temporada, talvez 18 milhões, inimaginável para a gente poder pagar. Menor condição de a gente pagar isso pro Dupree. Mas ele se machucou. Infelizmente o Dupree se machucou, perdeu a temporada e só deve ficar pronto provavelmente na véspera da temporada 2021 da NFL. Negócio cru e frio. Dupree perdeu o valor de mercado. Todo mundo concorda com isso? Você concorda, Danilo? Sim. Dupree perdeu o valor de mercado. Posso até te dar um leve parâmetro aqui. Pelo Spotrac, ele tá avaliado em 18,2 milhões anual. E jogador com lesão e tudo mais, a gente sabe que eventualmente vai gerar aquelas red flags com o time e tudo mais. A gente vê jogador que entra a fundo nos meses que ele até esquece. O Jadeveon Clown foi isso, por exemplo. A turma esqueceu do Clown completamente por conta de lesão que ele teve. E aí acabou, se não me engano, no Tennessee Titans já no final, pouco antes da temporada começar. Então, não sei se o Dupree vai ser do mesmo jeito, mas se a gente vê uma janela para poder trazer o Dupree de volta um ano, 12 milhões, 13 milhões, eu trago. Mas aí é reconhecer que o jogador se desvalorizou absurdamente e a gente tá aproveitando da barganha que ele vai estar, independente do Alex Smith ter entrado bem ou não. Mas eu trago, deixo ele fazendo mais um aninho aqui, o Bud Dupree, mais um aninho aqui, e aí ano que vem ele ganha um contrato dele lá no mercado de forma merecida. Se a gente pudesse aproveitar dessa situação que acabou gerando, infelizmente pra ele, eu aproveito. O Bud Dupree, eu gostaria muito que ele retornasse. É um cara que nas primeiras temporadas não foi bem, mas especialmente nas últimas duas ele deu um pipoco, igual a fonte do meu computador, infelizmente, que deu um pipoco e estragou. Mas no caso dele foi um pipoco positivo. E gostaria muito que ele voltasse, mas tenho certeza que, apesar da lesão, vão oferecer um valor que a gente não vai poder igualar. E além disso, pela questão do Highsmith, pelo potencial que ele tem, enfim, gostaria muito que ele voltasse, mas eu sei que ele não vai. Pois é, quando o espectro muito caro aqui, não vejo possibilidade de Bud Dupree voltar. Tem alguns jogadores que estão aí na iminência de extensão. De novo, se fosse uma época normal, em questão de cap, o Steelers estaria tranquilamente negociando extensões contratuais para vários jogadores que estão em último ano. O Steelers normalmente não deixa os jogadores que ele gosta, que ele quer, entrar em último ano de contrato. Sempre já assina uma extensãozinha, o cara já entra tranquilo pra temporada e tal. Mas nesse ano, eu acho que tem 3 candidatos aí pra mexer. Possivelmente a gente só dê extensão mesmo no final das contas, antes da temporada 2021, pra um deles, que é TJ Watt, tá? Esse é o tipo do caso que você nem pergunta se tá valendo a pena extensão e tal, se te couber no teu cap, que vai caber no cap, tem tanto free agent pra 2022, 23 e 24 que tá tranquilíssimo, você pode pagar a TJ Watt a extensão em valor de mercado, e quando eu digo valor de mercado, quer dizer o maior da posição no momento, deixa ele ficar brigando ali com o Joey Bosa, com o Myles Garrett de todo ano, quem é que assina o maior contrato, vai na fé.
Não acho que isso vai acontecer de cara, antes de abrir a free agency. É o tipo de... O Steelers tem muita coisa pra resolver antes da free agency, tá? É o único cara que eu vejo que o Steelers realmente vai entrar tranquilo. Qualquer outra renovação aqui, extensão no caso, De Castro, Nelson, né, que são jogadores-chave que estão em último ano de contrato, são do tipo que o Steelers provavelmente assinaria antes pra abrir um espaço de cap. TJ Watt ainda tá em contrato de calouro, então tá super fácil manter o contrato dele aí, você nem questiona, deixa pra assinar lá pra agosto, julho, agosto, quando as coisas estiverem mais tranquilas pro lado do front office. Passamos por mais de 2 dúzias de nomes aqui. Tudo isso é pra você, amigo ouvinte, notar que os Steelers têm uma off-season pesada pra resolver. E tudo isso aqui, a gente nem conta com o draft, não conta com qualquer contratação de free agent. O Steelers gosta daqueles free agents mais jovens, assim, antes dos 30 anos de idade. Até esses caras, assim, tá meio difícil de contratar. Quando eu abro a lista de free agents e eu gosto de ficar olhando aqueles jogadores recém-saídos de contrato de calouro, sabe? Ali nos seus 25, 26 anos, que não é uma estrela da liga, porque se fosse, tinha renovado. O cara que você vê que ainda dá pra extrair coisas, mas nesses caras vai rolar muita coisa que não, porque não tem a menor condição, não tem espaço em salário ainda pra ver o que é que dá pra fazer. Então, a gente conta que o Steelers vai abrir espaço salarial, vai fazer a magia aí. Se o McCannon for contratado como general manager em 2022, é porque o Steelers deu ruim mesmo, deu muito ruim mesmo, porque vai ter que fazer muita magia pra resolver isso daqui. Então, vamos fechando o programa, vamos para as considerações finais dos meus colegas de episódio. Germano Coutinho, muito obrigado por essa maratona, meu. Danilo, você é muito sucinto, é um dos programas que eu mais gosto de fazer, só perde para talvez o do draft. Teremos muitas escolhas difíceis para fazer nessas próximas semanas, alguns cortes, algumas reestruturações, algumas extensões, e eu vou pedir a Deus que Tomlin e companhia tomem as decisões corretas, porque realmente vai ser um ano desafiador, não só pra gente, como pra toda a liga. Vai ter muito veterano aí sendo cortado. Então, ficam aí minhas considerações finais e um grande abraço pra todo mundo. Ricardo Azende, muito boa noite, muito obrigado por mais um programa, muito obrigado por mais uma temporada de Black Yellow Brasil, né? Pois é, esse programa, como o Germano falou, geralmente, até em outras temporadas a gente consegue incluir talvez alguns nomes de free agents, talvez já começar a confabular um pouco o draft, mas diante do volume de decisões que a gente tem para tomar num roster, iria ficar um programa gigantesco. Ia ficar um programa homérico, um programa longo. Esse já está sendo o programa mais longo da temporada. A gente já tinha plena consciência que seria de fato o mais longo, e agradecemos a todos vocês que chegaram até aqui com a gente por hoje. A gente volta a qualquer momento trazer algum tipo de notícia um pouco mais urgente que vale o comentário no terrão, mas o Black Yellow Brasil em si vai para aquele bom e velho recesso. A gente merece descanso também depois da temporada maluca como foi essa. E que a gente volta quando lá para março, pouco antes do draft, com certeza, né? A gente volta para poder conversar, falar sobre os prospects, acho que lá para março. Não é isso? É isso, aproximadamente segunda semana de março, na verdade. A Free Agency abre ali pelo dia 17, então a gente volta pouco antes disso pra ver o que é que o Steelers já fez e aí ver o que é que tem pra fazer ainda. Perfeito. Aproveitem o Super Bowl, aproveitem as próximas... esse período de draft está oficialmente aberto. A gente vai seguir no Twitter normalmente, nas redes sociais ativos, só não vai ter realmente episódio de Black Yellow Brasil. Agradecer os amigos de mesa pela sempre ótima companhia de todos, sempre bom estar com vocês. Agradecer aos amigos ouvintes por mais uma temporada, e é isso. Seguimos juntos, até a próxima. Seguimos juntos, aproveitem esse período em que a gente vai ficar de férias e vão assistindo aí esse monte de tape, esse monte de jogo de prospecto de draft que eu sei que vocês estão loucos pra assistir. Desde semana 1, já tem gente perguntando de draft, Ricardo. Tipo, 11-0, a gente já recebia a pergunta, pô, qual é a maior necessidade do draft do ano que vem? Não, calma, bicho, calma. Chegou o momento agora, né? O Daniel Jeremiah. Chegou o momento agora, né? Porra, agora é hora, mergulha, assim, você avisa pra sua família que você tá entrando na caverna e, porra, só sai em 2 meses. Aproveita que você tá em isolamento mesmo, eu espero que você esteja em isolamento, e se dedica de corpo e alma. Liberte o scout que tem dentro de você, porque agora é a hora de ficar vendo um monte de cara de draft, ficar comparando notas, ficar
ficar olhando medição dos caras no Senior Bowl. Tem até jogador que recusou fazer medição no Senior Bowl, disse que vai fazer só no Pro Day, acho que foi Devonta Smith, de Alabama. Então, tá comendo o menino. Mergulha aí, aproveita tudo isso. Infelizmente a gente não vai ter combine, só todas as reuniões e qualquer outra coisa vão ser virtuais, você não pode nem levar jogador nas instalações enquanto estiver rolando a crise do Covid, então fica super tranquilo. O que tiver de notícia a gente atualiza você pelas redes sociais, tá? O Instagram e o Twitter @BlackYellowBR, e nos vemos em março. Esperamos que com todos esses problemas resolvidos, já saibamos a base do time de 2021, mas a base do time de 2021 do Black Yellow Brasil você já conhece, é essa que tá trabalhando com você. Voltamos, vamos para as férias. Grandíssimo abraço a todos. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. What's up, y'all? It's Drewski, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. The app is real simple to use. Pick 2 or more players and pick more or less on their projection. Prize Picks puts their members first. All withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineup hits, I can get my money in less than 15 minutes. Prize Picks invented the Flex Play. On Prize Picks, you can mix and match players on different sports, which means you can still cash out even if your lineup isn't perfect. You can double your money even if one of your picks doesn't hit. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If one of your players go down in the first half, Prize Pick does not count as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.